Fala galera, boa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira do Bora Falar, um bate-papo experimental. E hoje nós estamos aqui com ele, ó. Mauri, Maurício Cailê. É Cailê que fala? Caie, Cailê. Caie. Ah, entendi. Mas Maurício pode me Cailê. chamar Maurício Caie, mas pode chamar de Robson também, que eu atendo, cara. Boa, boa, boa. pode me chamar de Otávio. Bom, então é isso, né? Pra galerinha, pros dois espectadores. Não, temos 6 espectadores simultâneos por Ó. enquanto. A galera pode já 6? começar a dar um alô. Não, mas já vai ter uns 7, 8. Fã-clube. Vai rolar o lance da contribuição de R$ 2 por Não, espectador? não tem. Por enquanto não. A gente tá Não? fazendo de graça por Ah, enquanto. Um dia, quem sabe, a gente faz um. que pena. A gente sempre vai fazer de graça, É, não não tem tem jeito. É uma coisa, amigo, que esses caras não acostumaram ainda, né? Não, mas essa é a ideia. Não adianta. Se cobrar, não vem ninguém, certo? Se você não cobra também não vem, então a gente não cobra. Não tem problema. O que eu falei outro dia pro cara que tava Exatamente. reclamando no Facebook que ele tinha ido tocar, agora começou a voltar uma coisinha outra, e o cara do restaurante, pra variar, deu um Pelé nele, né? Aham. E aí ele falou assim, não vou falar quem é, pra não... Eu falei, puta, velho, o cara ficou um ano e meio sem tocar, a hora é essa, 1 ano e meio sem tocar. O cara fez de tudo na vida pra conseguir se virar, fez pão, sabe? Fiz cerveja, fiz marmita, fiz tudo. É. E aí ele viu que ele pode viver sem tocar, ele pode viver sem aquele cara do restaurante. E ele não quer falar pra queimar, entendeu? Falei, É. é melhor Não, não então, queimar. é muito louco, né? Porque vai que o cara não me contrata pra eu não receber de novo, né? Exatamente, né? Então, Você vai no lugar que o cara não te paga. Na verdade, não foi nenhum esquema desse de não pagar, mas o cara tava tocando, a administração do lugar falou que não era para tocar mais porque tinha dado horário de quarentena, enfim. tá. Aí o cara mandou aquela máxima, então, você volta amanhã, gostei muito do trampo, vamos fazer amanhã também. Quando chegou no outro dia, o cara falou assim, então, vamos compensar, né, de ontem, que era para fazer 4 horas, você fez só 2. Ah, para, bicho. Vai fazer tá certo. pão, mano. Não, Mas, vai e fazer aí, pão. mas e aí, Maurício, falando nisso? Bom, você vive só de Já música, chegamos né? com os pés no peito, né? É, já. Assim que é bom. Então, eu vivo só do meio musical, não da música em si, né? Foi esse o tempo que eu tentava viver só tocando. Hoje eu vivo da indústria de instrumentos musicais. Que é uma coisa muito louca, né, bicho? Porque você não vai chegar para um cara e falar assim, meu, faz uma guitarra para mim. Quer dizer, os caras falam, né? Você faz uma guitarra para eu divulgar e tudo mais. Só que, cara, se você chegar e falar, não, faz a guitarra, e aí a fábrica chega pro cliente e fala, ó, eu vou te entregar o corpo hoje, daqui a 2 semanas eu te entrego o braço, e daqui a um mês eu te entrego a ponte, e depois você monta e vê o que você faz. Pô, pra quem Não, entra agora na conversa, ele tá não, falando de guitarra, tá, bicho? tô falando de guitarra. Nossa, só pra mim entrou agora aqui. Então, isso não acontece. Agora, quando a gente está tocando, isso acontece direto, né? Porque você faz o teu show agora, você monta o espetáculo agora, você faz a divulgação com uma semana de antecedência para receber 30, 45 dias depois. Então 60. 60 dias, né? Isso quando recebe. Exato. Então esse foi um dos motivos também de eu sair desse lance de tocar, de viver da música, exercendo a profissão de músico e me dedicar a viver desenvolvendo produtos, a trabalhar nas mídias sociais de empresas, de fabricantes de instrumentos musicais e etc. Né? Então vivo disso, de algo relacionado à música, que era a minha profissão principal, mas que hoje, infelizmente, é algo secundário, né? Tô levando a música mais como um hobby do que Pois é. como um sustento mesmo. Que é viver de música, né? Você está vivendo do mercado da música. Você Do pode mercado ser da música. técnico, você pode ser fotógrafo, Exatamente. você pode ser consultor, você pode ser um Exato. monte de coisa. Você pode ser dono de bar, né? Dono de bar também, Vive né? muito bem disso, inclusive. Não, tadinho de dono de bar, bicho. Não, a pandemia foi cruel, cara. Pandemia Porque, foi cruel, porque foi o que o Catipe falar falou. Então, foi o que o Catipe comentou, desse amigo dele. Eu também conheço muita gente que tocava, né? Vivia única e exclusivamente de tocar na noite ou de fazer eventos. E os caras tiveram que parar e foram se virar.
Agora, o dono de uma casa noturna que tinha uma estrutura, um gasto fixo, e num dado momento ele teve que parar com o negócio dele, esse cara se complicou. Ele se complicou muito, porque aquele gasto fixo continuou, o aluguel continuou correndo, o cara tinha funcionários. Sim. E não é assim, vou fechar meu bar e vou virar Uber, por exemplo. Não Sim. não dá para o cara fazer isso. O cara Você tem uma cadeia de gente que depende do cara. Exatamente. E a gente, como sempre trabalhou como autônomo, sempre teve essa incerteza, né? De hoje o dia tá legal, amanhã o cara que me contrata pode acordar de mau humor e eu não ter mais meu trampo. Então a gente sempre tem um plano B, um plano C na manga. E agora na pandemia todo mundo foi obrigado a utilizar isso. Né? Engraçado, isso é uma coisa comum, acho que todos os músicos, né? Dessa incerteza, tem show, não tem show. Mesmo quando eu tocava numa banda grande, tinha isso, né? Você tinha meses bons, você tinha meses ruins, né? E etc. Aí eu resolvi mudar, eu mudei de profissão. Eu achei que eu jamais ia conseguir seguir com a música, eu vi que ia ser muito difícil para mim. E aí eu escolhi uma profissão que era a produção de vídeo e deu na mesma. Não mudou porra nenhuma. Na verdade, tá burro do caralho, mas... burro, mas... Não, e mas, aí você enxerga que o problema não é a profissão que você não, escolhe, então, isso que é você. Isso o que eu problema ia dizer. é você, não é a profissão. Exatamente o que eu ia falar. Não, hoje em dia eu trabalho em casa, que é um negócio. Antes da pandemia eu já tinha feito meu setup de home office, certo? Porque eu trabalho com edição, computação gráfica hoje em dia. Então, e com a internet rápida, você consegue baixar arquivos grandes, essas coisas facilitou muito. Então a pandemia não mudou muita coisa para mim nessa área, o que é muito bom. Agora, eu fico me imaginando se eu ainda vivesse de música, só música, o que eu teria feito? Quer dizer, não sei, acho que nada, né? Você lamentar, quer dizer, o que você vai fazer? Dar aula? Você ainda achou essa coisa comercial, né? Essa coisa tipo enfim, essa parte comercial da música, vamos dizer assim. Mas mesmo assim você está trabalhando para músicos que, na verdade, pararam também. Então, quer dizer, não é 100% garantido, né? É complicado. Se bem que a atuação da fábrica que eu trabalho hoje em dia, o público-alvo, se eu te falar que a gente tem 25% de músicos profissionais que exercem a profissão mesmo, que tocam, que produzem, que tocam com grandes artistas, talvez seja muito. Tá? Grande parte do nosso público é o aficionado por guitarra, é o cara profissional que tem liberal. Profissão. Exatamente, que é o cara que tem condição de comprar uma guitarra de 12 mil reais. E isso não vai fazer falta, porque é muito complicado. Eu sei porque eu já estive do outro lado, né, de tocar na noite com cachês muito baixos. Comprando guitarras de 12 mil reais. Então, exatamente. Você demora 5 anos para comprar uma guitarra de 12 mil reais, só que você não faz mais nada da sua vida. Né? Quando para um profissional liberal isso é diferente. Exato. E isso é trabalhado de outra forma. Então foi uma conjunção de fatores que me levaram a trabalhar, a pegar esse nicho de mercado. Antes mesmo eu estava trabalhando com produção cultural, né, de eventos, PROAC, Rouanet e tudo mais. Mais uma coisa que parou praticamente. Não, isso parou porque... Antes, né, da pandemia. Antes já tinha parado. E se não houvesse parado, ia parar na pandemia. Porque... o que você pode fazer? Você não pode fazer. Você depende de aglomeração. Então o cara que montou um restaurante, montou uma academia de ginástica, ou trabalhava com eventos, esses 3 caras ficaram no mesmo barco. Porque dependiam da aglomeração. O seu negócio depende da aglomeração. Uma fábrica de guitarra, uma fábrica de bateria, uma fábrica de pedais não depende disso. Exatamente. Muito pelo contrário. Na pandemia foi que as vendas aumentaram. Eu ia falar exatamente isso. Porque o cara... Isso aqui, ó. Sim. A fábrica, a AG Percussion, que é a fábrica que faz esse carrão aqui, o cara do Rio, ele vendeu muito mais durante a pandemia. Sim, exatamente. Porque o cara tá em casa, e ele compra um carrão pra tocar em casa, pra brincar, pra atazanar os vizinhos. Atazanar o vizinho, e é isso, né? E aí o cara ganhou, sendo que quem compra mesmo é o profissional liberal, mesmo aqui, porque é um instrumento caro, porque é um instrumento feito por encomenda, não é um carrão feito em série, enfim. É exatamente isso que o Maurício estava falando. Mas vocês acham que volta, cara? Volta, claro que volta. Não, vai voltar e vai voltar pior.
Não entendi, Lu, fala de novo. Vai voltar e vai voltar pior, porque o cara que pagava 200 vai pagar 100. Sim. E vão aceitar. Tipo, tudo aquilo que você batalhou para poder seguir, chegar no topo, voltou tudo a zero de novo, né? E aí que a gente tinha a chance de mudar exatamente agora, porque o cara viu que ele consegue viver sem a música. Fazendo pão, fazendo marmita, não é demérito nenhum você não, fazer claro isso. Que não. Foi o que eu falei na outra live Lógico que a gente fez no primeiro. Que os caras falam, você foi road do Ultraje. Fui com muito orgulho, porque eu ganhei uma puta grana sendo road do Ultraje. Foi uma puta escola pra mim. Eu aprendi de produção, eu aprendi de passagem de som, eu aprendi de luz, eu viajei o país inteiro. E os caras têm vergonha de falar. Então não é demérito você viver da música, claro, como o Maurício está falando. Claro que não. Exato. Não, isso aconteceu comigo. Além de eu ter sido road do Ultraje também, eu cheguei a trabalhar com o Iro uma época e mais recentemente com o Lobão, fui guitar tech do Lobão. E aí a galera falava, porra, velho, mas você, tocando o que você toca, você tá de guitar tech no Lobão. Eu falei, bicho, entenda uma coisa. Tocando o que eu toco, seja lá o que for, o que vocês imaginam, o cachê que eu recebo por evento, sendo guitar tech do Lobão, é 3 a 4 vezes maior do que o cachê que eu ganho tocando. Então, velho, assim, eu tô no meio do métier, né? Tô no meio fazendo o que eu sei fazer, o que eu cresci fazendo. Tô lá me divertindo também, viajando o país inteiro, tendo histórias legais para contar, estando em contato com o lance, bicho, o grande lance de você trabalhar com essas bandas, você tá em contato não só com o operacional, mas também com o que pensa o artista. Isso. É louco isso. Você entender o que o artista pensa e você levar algumas coisas. Tudo bem, tem artistas, tem certas coisas que você não leva. Exatamente. Mas você pegar o que serviu para a vida dele e ver se serve para a tua vida dentro do que você se especializou na sua profissão. Não precisa ser necessariamente tocando. Claro. Pode ser uma questão de convivência com as pessoas, de convivência com o teu vizinho, de como você trata o frentista do posto de gasolina, como você trata o segurança. Exatamente. Então esse tipo de experiência, mais a remuneração, que sempre foi muito maior, numa banda com infraestrutura, a remuneração sempre foi muito maior do que você tocar na noite. Então você juntando tudo isso, a quantidade da experiência vale muito, mas vale muito, muito. Sim. Assim, eu sou extremamente grato a ter trabalhado com o Traje, a ter trabalhado com o Lobão, a ter trabalhado com o Ira, a ter conhecido esse outro lado da produção, que me ajudou quando eu fui produzir mostra cultural. Exatamente. Pra caramba. Entendeu? Se não fosse isso, eu não teria conseguido trabalhar com produção cultural. E eu tive uma tremenda remuneração muito boa com isso. Também. Muito melhor do que tocando. Bichão, trabalho é trabalho. Não... É isso que a galera... Então, mas é isso que a galera não entende. Entendeu? Eu cheguei a falar, pô, músico que não toca não é músico. Beleza, cara. Então eu posso chegar e falar, então músico que dá aula também não é músico. É professor. Pois é. Entendeu? Músico que para... Eu sei que existe. Né? Músico que para... o cara dá aula. Não, e aí o que aconteceu? Veio a pandemia e nivelou todo mundo lá embaixo. Porque a real foi essa. Galera, vocês todos se ferraram porque o mundo parou. Entendeu? Então, quem conseguir se adaptar vai continuar se virando. Pode crer. Então, foi justamente isso que aconteceu. Por que a venda de instrumentos musicais aumentou? De equipamento musical, equipamento eletrônico aumentou? Primeiro, o cara não tinha como sair de casa. Foi o que o Catipe falou. Segundo, ele não saindo de casa, ele deixou de gastar dinheiro com coisas que sustentavam os músicos que tocavam na noite. Sim, com restaurantes. As baladas, né? restaurantes, as festas. Esse cara precisa gastar esse dinheiro, porque afinal de contas, uma boa parcela da população manteve seus empregos na pandemia. Eu, por exemplo, porque eu já trabalhava nesse sistema de home office muito antes da pandemia. Já desde 2014 que eu trabalho assim. Então o forte do meu trabalho é home office. Eu fazia 2 visitas semanais à fábrica para ver se tudo estava certo, para fazer fotos dos instrumentos e tudo mais, e controlava as mídias sociais de casa. Então isso não mudou. Agora, para a galera que tocava direto, que dependia de evento, dependia da noite, não, o chão abriu. Quando parou tudo, o chão abriu. E aí, como é que faz? Você entendeu? Então, pô, você foi road, você não se assumiu como músico, sua carreira... Travei aqui. Dá só o vídeo, vai que a gente tá ouvindo. Pode falar que a gente tá ouvindo. Você entendeu? Você foi road, foi técnico de guitarra, mas sua carreira não deslanchou tocando. Travou no YouTube.
Mas tudo bem, bicho, sabe? E aí? É só que hoje eu tô vivendo. Aí eu vejo amigos meus que falavam isso que estão passando um perrengue tremendo porque as coisas estão demorando a voltar. E eu sempre deixava claro, eu falava, cara, tenham sempre um plano B ou plano C, mesmo que seja dentro da música. Né? Né? Porra, não é possível, cara, que não tenha o que fazer. Eu passei épocas ruins, assim, porque acreditava que tinha que ficar tocando, que ia viver só tocando e insistia nisso, passei épocas ruins. Até a hora que eu cheguei e falei, não, velho, peraí, as coisas não são assim, né? E consegui achar esse outro caminho. Ô, E você? Maurício, Travou mesmo. dá uma olhada na Eu vou. sua. Acho que fechou o seu Ó, vamos dar, enquanto o Droidcam Deixa eu Maurício aí. ver aqui. volta, Isso. vamos dar oi pro Marcelão Fengler, ó. Boa noite, meninos. Gostei Boa do meninos, noite. Marcelão. Aliás, E tem uma aí? galera assistindo aí que eu tô vendo aqui, não adianta ficar se Mandem escondendo. comentários, comentem, Faça as perguntas aí. é, Pode ser pergunta daquelas. interajam. Eu sei que tem uns amigos do Maurício por aí. Manda ver, mano. É, Agora é a hora. Se você queria deixar ele sem graça, esse é o esse é momento. o momento. Aproveita agora. Deixa eu ver se volta aqui. Voltou, é isso aí. Voltou, deixa eu só colocar a bagaça na bagaça aqui. E aí, contando a historinha Bagaça rápida, na bagaça. eu, Peraí que o meu em cenário aqui 2019, eu tá gravei um puta disco legal pra caramba, com um trabalho de um violonista que chama Emiliano Castro, e que foi com o flautista e saxofonista do sexteto do Paco de Lucia. Paco de Lucia, quem não sabe, é o cara que levou o flamenco a uma outra patamar no mundo, né? Uhum. E a gente conseguiu trazer o Jorge Pardo, que é um saxofonista, flautista que toca com o Coria, tocava com o Coria até o Coria falecer agora, no ano passado. E a gente fez uma live e o Pardo falou uma coisa que, né, o cara perguntou para ele exatamente, e foi no meio da pandemia, assim, começou em março, abril, maio, foi maio, junho, tava tudo parado mesmo, ninguém sabia o que estava acontecendo, tava todo mundo transtornado. E aí o cara falou, então, como é que tá a pandemia, como é que é pro músico? E ele tem uma voz assim, toda... Falou, mira, la vida del músico es una eterna pandemia. A vida do músico é uma eterna pandemia. A mim me dá igual, a mim não me ha cambiado nada. Caralho. Porque a incerteza pro músico, sabe? Não, a incerteza faz parte do jogo. E o cara tá num patamar de tocar com Chicoria. Não, mas ó, incerteza é uma coisa. Agora, numa pandemia, você tem certeza que você não vai tocar, né? Isso é foda, né? Exato. A única certeza é que não vai sair pra tocar. Agora, Khatib, agora o cara também, bicho, toca só com gente que tá perto de morrer, aí não tá arriscado, bicho. Não, o Paco já... Porra, bicho, o cara toca com o cara que morreu ou que tá morrendo, ou que vai morrer daqui a 3 semanas. Não, o Paco já tinha largado antes, fazia Esse tempo. cara tem que tocar, bicho, com a banda de moleque, entendeu? Pega os moleques de 18, 19 anos que eles vão durar um pouco mais. Não, mas é o que ele tá fazendo. Depende, né? Isso é relativo. Exatamente, depende da vibe dos caras, mano. Depende pra caralho. Então, Porra, mas... agora Então, essa que é a questão. Eu vejo muita gente fora do ambiente musical que se complicou com a pandemia profissionalmente. Uhum. Muita gente. Não é só músico que sofreu com isso. Entendeu? Claro que não. Um exemplo, minha dentista, quando tudo ficou parado, ela ficou meses sem fazer um atendimento. E não tem o jogo de cintura que a gente tem. Exato, porque aí o chão abre de uma forma que não tem nem parede para ela se segurar. A gente sabe como é. Exato, porque a gente vive isso sempre viveu a vida isso. Inteira. A dentista ganha dinheiro pra caralho. Ela conseguiu mais meses do que a gente, do que os músicos. Não, agora então tá ganhando mais do que nunca, né? Porque todo mundo apodreceu durante a pandemia. Então comendo chocolate o dia inteiro, deprimido na pandemia inteira. Não é? Por isso como se ela tivesse acabado a pandemia, né? Não acabou ainda. Não, exatamente. Então, isso é um outro detalhe. A pandemia não acabou, mas estão tratando como se ela tivesse acabado. Não, porque não tem jeito, filhão. Tem uma hora que... Cara, Exato. tá chovendo, Mas... você não vai sair. Aí chove um dia, chove 2. No terceiro você fala, foda-se, eu preciso ir lá. Né? Eu, na realidade, eu já saio no primeiro dia de chuva. Eu só levo o guarda-chuva. Então, mas... Você entendeu? Só que nem todo mundo conseguiu trabalhar isso dessa forma. Mas Então, agora assim, trocando em miúdos,
Melhorou comercialmente para alguns setores, piorou muito para outros setores. E a gente tá vivendo, tá se virando, tá fazendo o que dá para fazer, né, cara? Cara, o Tem mundo, muito... o mundo mudou, a gente tem que se adaptar. Sempre foi assim, a gente tem zilhões de momentos da história da humanidade que são assim. O que tem que fazer, bichão, é olhar para frente e achar as novas coisas, oportunidades novas e correr atrás, porque o mundo Sim. muda mesmo, bicho, né? Não tem jeito. Tudo Sim. bem aí, Lu? Caiu da Agora cadeira? tá. Essa cadeira aqui Não, isso daí, eu sei o que é, mas eu não vou falar o que é, porque a gente tá ao vivo no YouTube e pega mal. Entendeu? Nada pega mal aqui, bichão. é fogo no Fogo briô. fogo no rabo. Pois Fogo no é. briô. Então, Fogo no agora, eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta para você, Catíbio? Pode. Como que você funcionou o lance de aulas para você nessa pandemia? Foi difícil. Conta aí, graças Na verdade, ao... eu já dava algumas aulas pela internet. Então Mas não graças foi ao meu tão- amigo Flávio, me Não foi ensinou, tão. me ensinou umas coisas. Dê os Então, créditos, dê os créditos. não foi tão ruim assim. Mas eu tive que me virar, mano. Assim, eu não sabia mexer com vídeo, eu não sabia editar vídeo, não tinha câmera. Segundo mês de pandemia, eu comprei essa câmera que vocês estão vendo aqui, que é uma GoPro genérica, que eu paguei um puta preço bom, e depois eu descobri que a câmera é boa pra caramba. Pesquisei, falei, legal, dá pra usar de webcam. Não tava nem pensando como câmera de action cam, né, de GoPro. Queria uma webcam, mas o preço da webcam, uma webcam que custava 300 foi para 900 pau. Essa que o Flávio tá usando. Que eu indiquei para ele que a minha companheira comprou. Mas eu não por paguei 300 900 pau, porque ela já baixou o preço de novo. Né? Então, a minha esposa comprou por 380. Eu vi a mesma câmera o ano passado por 900 pau. E aí o Flávio pagou 380, o mesmo preço. E aí, eu me virei para dar aula. E realmente aumentou um pouco aluno. Mas chega uma hora que o cara... Você dá aula pela internet, desgasta muito mais do que você dá aula presencial. É muito mais desgastante para mim, pelo menos. Sim. Não sei se para outras pessoas é assim, mas para mim é desgastante. Eu tive um aluno virtual, bom, eu desisto, eu não vou pegar mais nenhum porque é extremamente difícil. Eu não tenho paciência, eu já não tenho paciência com o aluno presencial, saca? Então, mas aí tem a coisa do dar aula, né? Se você está acostumado, por exemplo, se você perguntar por André Hernandes, que já desde 2013, 13, ele já tinha, sim, 60% dos alunos dele, que não são poucos, todos pela internet, pra ele, mano, falei com ele falou, Lu, pra mim não mudou nada. Pra mim tá na mesma. Pra mim tá fica tudo até mais confortável, né? Que você tá dentro de casa, você tá no seu ambiente. Tanto então, que ele agora... mudou pra Portugal, né? O cara foi embora, vazou. Sim. Né? E aí, mas para mim foi difícil no começo. Mas depois, né, agora começou a baixar. Agora o que está acontecendo? Os alunos falam, então, mas vai ter presencial, né? Eu falo, então, depois que eu tomar vacina, minha esposa tomar vacina e depois de um gatos. mês, os gatos, todo mundo tiver vacinado, aí vai e eu ainda vou ver como é que vai ser. Porque, para mim é muito cômodo. A verdade é que para mim é muito cômodo. Não, o fato de você não ter que se... Eu vi isso trabalhando em home office, né? O fato de você não ter que se deslocar do caralho. dia para ir para algum lugar, é maravilhoso. Você não estressar com trânsito, não gastar com combustível, entendeu? Aí quando eu tenho que ir para a fábrica para ver como é que as coisas estão acontecendo, para desenvolver produto, para tirar foto das guitarras, aí, é um evento, né? Exato. Você fala, puta, legal. Então você vai com uma puta boa vontade, você vai com puta gás, é legal pra caramba. Agora, as pessoas estão realmente sentindo falta desse contato, de ter o presencial de novo. Ok, eu acho que o grande lance vai ser a gente encontrar esse ponto de equilíbrio. Não só por causa da questão da pandemia, da saúde em si, mas um ponto de equilíbrio. Velho, você não precisa estar agarrado com todo mundo toda hora. Exatamente. Até porque você tem que preservar quem está próximo de você, né?
Aí já não vamos desvirtuar, vamos falar de música, vamos falar de instrumento. Isso é um papo pra gente chamar um médico. Meu vizinho é Não, médico. não, então, Mentira, não não, sei. mas A gente a chama questão que eu digo. o Não, socorrista. porque aí a gente entra no. Não, mas eu entendi essa questão do Luciano, por exemplo, porque no caso do Luciano, se ele for dar aula presencial, ele tem duas opções. Ou ele dá aula presencial, três opções na verdade, ou ele vai até a casa do aluno, Isso. que já inclui o deslocamento, o gasto com Exatamente. combustível, Ou o você aluno perder vem horas no aqui como ele trânsito, estava ou ele vindo vai antes. aí, que é uma coisa que eu acho muito invasiva, por isso que eu parei de dar aula há muitos anos. Eu não quero ninguém na minha casa, independente de pandemia. Eu não quero porque aqui é meu ambiente, é minha intimidade, eu quero ficar tranquilo. Ou você depende de uma escola. Se você vai para uma escola, você está trabalhando para alguém, você não é mais autônomo. Exatamente. Você não faz mais os seus horários, você não faz a sua grade de horário, você não faz a tua grade de remuneração, você Exato. já não tem mais controle sobre isso. Então, o ponto médio, pô, isso na gringa os caras fazem há muito tempo, pelo menos os guitarristas, entendeu? Os caras dão as aulas online e eventualmente tem um guitar camp, que é um acampamento onde todo mundo se encontra, os caras trocam uma ideia, fazem uma jam, o fã conhece seu ídolo, conhece seu professor e acabou, velho. Então, e aí que eu ia completar. O que eu fiz? Eu comecei a dar workshops. Em vez de dar aula particular, para como eu sempre dava, então eu montava uma turma de workshops e não pelo Zoom, como todo mundo faz, ou, né? Transmitindo pelo YouTube. Continua aí que eu vou buscar uma cerveja, tá? Vai lá, Fabio. Tô por aqui. Eu tô tomando chamate, se alguém quiser um gole de chamate. Tá, vou pegar uma cerveja. Né? Fazendo uma transmissão pelo YouTube, num link privado. E aí eu ponho 10 pessoas, 5, 3, 8, quantas eu puder colocar, quantas a divulgação me permitir colocar ali de aula, de workshop, de 2 horas. E é maravilhoso, porque eu abro para perguntas no grupo que eu formo no WhatsApp. Então, não tem aquelas 10 caras na minha cara, isso desgasta. No Zoom, né, com a tela fechada, mas você fica ali, não, as pessoas não me veem. Não, eu não vejo as pessoas, elas me veem. Tá. É como se eu estivesse transmitindo uma aula minha e Sim. o cara paga o acesso. E é sensacional. E aí o que dá para fazer? Depois eu pego esse material e eu continuo com esse material. Então eu vendo esse material editado. Então eu tenho séries de workshops que eu fui gravando, fazendo a live, né? 1h30, 2 horas, edito, faço uma compilação de 1 hora, 50 minutos, de 50 a 1 hora, e vendo um pacote de 4 aulas. É sensacional. É perfeito. Sim, então é uma solução. É uma solução. E os aí formatos... com a ajuda do Flávio, né? Que o Flávio tava falando, pô, o Flávio Sim. É um cara que qualquer dúvida eu passo a mão no telefone. Ô, alô, Zé? Tá online aí? Ah, me ajuda aí. Assim. Pior que é assim mesmo. Pior que é assim mesmo. Até porque o Flávio já mexe com essa questão de tecnologia na música há um bom tempo. Há um bom tempo. Né? E o Catibe até anteontem... Até um ano passado, até 2019. Até o ano passado, ele pegava a clava, batia no chão, fazia uma fogueira, era sinal de fumaça. Então, por isso que eu falo que é possível. Quando se quer, quando a água bate na bunda, você fala, não, vamos aí. Hoje a gente tem ferramentas muito mais fáceis de se mexer. Quando eu comecei a brincar com isso, se imaginar o ano 93, cara, o computador era 93, 94, eu lembro de vocês falando no ônibus. Então, eu e o Heraldo, na época, a gente fez um disco juntos com modem discado, cara. Eu ligava meu modem, ele ligava no modem dele na casa dele e a gente trocava MIDI. E, enfim, fizemos um negócio assim. E essa época era muito mais difícil, cara. Era muito mais difícil. Hoje em dia, cara, isso aqui que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento, se eu falasse que ia rolar naquela época, ninguém ia acreditar, cara. Ninguém ia acreditar. Não, pois é. Então, e agora, esse lance do desenvolvimento da tecnologia acabou mudando os formatos de comunicação digital também. Eu vejo, por exemplo, eu gravo vídeos de 1 minuto para divulgar os pedais que eu tenho parceria, as guitarras que eu tenho parceria, equipamento que eu tenho parceria. Antes eu gravava vídeos de 5, 6, 7 minutos explicando tudo. E vocês discutiram isso no outro bate-papo, né? Que assim, as pessoas não param mais do que 30 segundos, 1 minuto para terem informação. Se elas vão assimilar, é outra história. Sim.
mas aquela informação tem que ser gerada num curto espaço de tempo. Sim. Então eu estou fazendo esse formato direto. Para mim é muito mais simples, porque, como o Katibi falou, é estressante, cara. Você gravar vídeo, você preparar iluminação, acertar a câmera, acertar o mínimo do visual, e aí vamos ver o que eu faço, não faço, sabe? Isso estressa. O preparativo operacional estressa mais do que aquilo realmente que você vai fazer. A gente chama de pré-produção. A pré-produção A pré-produção. Então o que eu faço? Eu gravo vídeos curtos de 1 minuto, isso tem funcionado para os fabricantes, os caras têm vendido o equipamento, isso funciona para mim, entendeu? Eu não desgasto o público que me acompanha, porque ele sempre vai estar esperando uma novidade. Sendo que se eu coloco um vídeo de 10, 12 minutos, o cara vai olhar e falar, puta, de novo esse cara tá falando um monte de groselha, eu não aguento mais. Não, eu acho que até tem o espaço para 10 minutos. Sim. Dependendo do assunto, dependendo de como você aborda, mas aí já cai num outro problema, que é alimentar a maquininha. Alimentar o bichinho da internet, o Instagram, o Facebook, que isso dá no saco, isso estressa, né? Você criar o conteúdo, você tem de sobra. O Flávio tem o conteúdo de sobra, eu tenho de sobra. O problema é a pré. Então, mas é diferente, por exemplo, você pegar... Eu acompanho muitos canais no YouTube que falam de automóvel, né? Todo mundo automobilístico. Então, cara, é muito mais simples, apesar de ser muito mais caro para os caras produzirem conteúdo, é muito mais simples a forma de eles se comunicarem. Sim. É diferente no nosso caso. Pô, cara, como que eu vou pegar a guitarra, sentar aqui e ficar tocando aleatoriamente e jogando isso para as pessoas? Não vou. Não, você tem que ter um roteiro. Exato, você tem que ter um roteiro, você tem que ter um mínimo de cuidado com timbre, com áudio, com vídeo, com o tipo de informação que você está passando. Esses outros canais funcionam mais no sistema de blog mesmo. Como se eles estivessem gravando um blog e o cotidiano. O cotidiano. Sem cortes, entendeu? Assim, quando tem um corte, é só pro cara fazer aquele vídeo durar 18, 20 minutos. A gente se preocupa com isso. Eu vou te contar uma história. No começo da pandemia, eu vi uma videoaula do John Patitucci. Porra, o Patitucci não precisa falar, né? Cara, ele, juro por Deus, ele esticou um lençol atrás, assim, que nem esse meu aqui. Não, mas um lençol, o teu tá esticadinho, é preto, é bonitinho, é bem colocado, tá... Bicho, ele botou o lençol com o varal, assim. Acho que ele pegou o varal da mulher dele, botou ali 2 pregadores, o lençol abaulado, assim, ó. E ele deu um workshop de 50 minutos, cara, 1 hora, com informação que é ouro, né? Sim, então, mas qual é o público-alvo do Patitucci? Exatamente. O cara não está preocupado com não, pormenores. Porque ele é o Patitucci, ele pode chegar e mandar essa, entendeu? Agora aqui, eu vejo por guitarra. Se você grava um vídeo com guitarra, que uma notinha deu uma asfradinha, que é natural, porque você tá tocando. Mas, velho, vem um monte de gente falando um monte em fórum, em clube, e o cara quer cancelar você fala... Ah, bicho, não, isso eu não tenho paciência, cara. Não, eu não tenho a mínima também. Eu tô vendo aqui, ó, o Alexandre Bastos entrou. Ele boa falou... Noite, Flávio, boa noite, Luciano. Por gentileza, uma pergunta. Eu já vi o meme do cara do... Esse senhor barbudo com touca é um guru de yoga? É o Osho? É ele mesmo. É o frouxo. É o frouxo. Eu sou o frouxo. Eu sou coaching quântico. É o coxo, né, bicho? É o coxo. Coach quântico é boa, né? Como é que é um coach quântico? Quântico. Ó, deixa eu fazer uma pergunta pro Maurício. Eu conheço o Maurício desde 83, eu acho. 84. Não é possível porque eu não era nascido nessa época ainda. Tem um amigo. Tanto que ele falou na live do Heraldo, ele falou que ele não sabia o que era PX, né? Não pode crer. Maurício tinha uns 12 anos. E eu tinha uns 15, eu acho. Falei, olha esse moleque tocando, cara. Olha esse moleque tocando. Eu tava começando a tocar bateria, ele já tocava. Tinha uma banda que chamava Víbora. Saudoso. Então nós vamos fazer uma história de Maurício Cailê, que é a linha do tempo. Isso em 83, 84. Isso, 83. Conta aí, Quaquá, como você começou a tocar, onde, por quê, Então, comecei a tocar com 6 anos de idade. A minha madrinha era professora de violão.
E coincidentemente ela morava aqui no prédio que eu moro até hoje, só que ela morava no bloco de trás. E aí eu me interessei, um grande amigo do meu pai, cujo nome era Brasil, o nome desse amigo do meu pai, deu um violão. Falou, pô, dá um violão pro moleque. Aí me deu um violão ao rei dos violões. Lembro até hoje. Era um lixo de violão, mas foi o meu primeiro violão. Aquele verde, né? Putz, aquelas coisas, sabe? Tunique Tinoco, né? Tunique Tinoco, total. Aí minha madrinha dava aula de violão, meu pai conversou com ela, falou, pô, um amigo meu deu um violão pro Maurício, o que você acha de dar aula? Ela começou a me dar aula, eu me interessei por aquilo lá. Isso, fiquei fazendo aula de violão dos 6 aos 8, 9 anos de idade. Com 10 anos de idade, aí pô, baixou a criança mesmo, né? Falou, não, vou me encarar que sou criança, não tenho, quero saber desse negócio de música, quero andar de bicicross, eu quero pilotar aeromodelo, que eu era fascinado por aeromodelo, por miniatura em geral, porque meu primo também era plastimodelista, então tinha essas referências. E aí eu lembro que quando eu fiz 11 anos de idade, meu pai chegou e falou, num aniversário, ele falou, o que você quer de presente? Eu falei, pô, aeromodelo, né? Essa é a chance. Eu falo, pô, eu quero aeromodelo. Ele falou, você não quer uma guitarra? Porque eu ficava ouvindo AC/DC, Iron Maiden, Slayer, Metallica, essas né? coisas o dia inteiro, entendeu? Heavy metal e metal. Daí eu falei, pô, sério? Tem que escolher? Ele falou, tem que escolher, as duas coisas não dá pra te dar. E aí o idiota que escolheu a guitarra. Eu tive toda a chance de escolher um aeromodelo, de mudar, de ser um cara feliz até os meus 20 e poucos anos pilotando aeromodelo e depois... De ser dono hoje da Casa Aerobras. Exatamente, de ser dono de uma fábrica de modelos. Não, eu escolhi a guitarra. Aí me deu a guitarra, me colocou num conservatório, que era o Centro Musical RMF, que era na Avenida Ibirapuera e coincidentemente hoje eles estão aqui na Indianópolis, perto de casa. Ainda tem a escola? Ainda tem escola, estão aqui na Indianópolis. Aí comecei a fazer as aulas lá. Aí nesse meio tempo, tinha um grande amigo meu que era o Emerson Mofron Ribas da Costa, que hoje ele está com o Emerson Ribas nas redes sociais. E eu não sei porque cargas d'água, o irmão dele, que era um pouco mais velho que a gente, já tocava guitarra. Eu me interessava por guitarra, ele se interessou por guitarra, ficaram os três pirando, só que, pô, 3 guitarristas, velho, não é? O que você vai fazer? Vai fazer uma banda com 3 guitarristas? É que não tinha o Círio e o Heraldo na época, né? Porque depois os caras provaram que dá pra você isso que eu ia falar, você tá falando que era difícil, depois você fez com 4, então, velho. Aí, bicho, eu não lembro como que a gente conheceu os irmãos Verderame. Então, que era Eduardo Verderame. História, por isso que eu tô perguntando. Você conhece, então. Que era Eduardo Verderame e o Ricardo Brigas, que hoje, tem a carreira dele com as bandas de heavy metal e tudo mais, e montamos uma banda que chamava Víbora, que era uma banda de heavy metal. Molecada tocando metal, porque todo mundo ouvia isso, ouvia Metallica, Slayer, Accept, AC/DC, Iron Maiden, Saxon, ouvia essa onda. Montamos essa banda, a gente tinha contato com o pessoal do Vírus, né, com o pessoal das bandas que já estavam começando a se destacar no circuito, e a gente começou a abrir shows do Vírus. Então o Rainbow Bar, por exemplo, que era um bar no Jabaquara de rock and roll, Rainbow Bar. Gente, Rainbow Bar. É que o Flávio, o Flávio tem a nossa idade, só que o Flávio era de uma outra galera. Sim. Da galera dos caras que tocavam pop e tocavam pra caralho, entendeu? Já era uma outra onda. A gente era dos heavy metal, entendeu? Então, e é louco isso, porque naquela época, os caras falam, hoje em dia todo mundo pega rótulo e divide os estilos musicais em rótulos e subgêneros. Naquela época também, cara. Também, claro. A galera que curtia metal não queria saber da galera que curtia pop. Ou que curtia New Wave. De jeito nenhum. Ou o punk não queria saber do cara que curtia heavy metal. Não, tem as histórias dos punks e heavy metal, você lembra? Cada quebra-pau que saía, bicho, era uma coisa... No Rainbow Bar era o seguinte, quando os carecas do ABC resolviam visitar o Rainbow Bar de final de semana, bicho, pega pra acabar. Teve um conhecido meu que tomou uma facada na frente do Rainbow Bar. Era punk. Tretas. Entendeu? A estação... Você lembra da estação? Cailê, você tá pipocando, Cailê. Na Santa Cruz era um clássico. Olha lá, de novo parou o seu celular de novo. Vai lá, mexe lá. Peraí. O áudio tá aí, né? Com a mesma pose. O áudio tá aí. O Alexandre Bastos falou mais uma coisa. O áudio tá. 3 guitarristas segurando o braço, banda Víbora. Isso explica muita coisa. O Bastos precisa fazer precisa fazer uma terapia ali.
Ale, continua com esse. Alexandre, continua com esses comentários que a próxima live é com você, hein, É bicho? com você, pra gente Que ver o assim- que tá Não, acontecendo com os você. comentários, os Cadê? comentários do Bastos são geniais, cara. Sim. Não, Eu voltei aí ou ainda eu tô congelado? É, você congelado. tá, Porque pra tá, mim, tá no meu pipocando. computador voltou minha câmera, mas Tá meio barro, meio tijolo. É, exatamente. aqui tá todo mundo. Vocês congelaram agora pra mim Ah, que pena. também. Não, mas vai tentando que Vocês uma hora congelaram. rola. Assumam aí, Sai deixa eu me de novo. retirar, eu já volto. Isso. Tá bom. Tá? Eu vou colocar eu e o lixo aqui no. Já volto aí. A Pera aí. gente vai Tá, vai, lendo peraí os que eu já comentários volto. aqui. O Ale, adorei. Aliás, cadê o Heraldo? Tá por aí? Porque Heraldo hoje no final da live vai ter que entrar aqui para conversar. Já dá um alô aí no chat. Ou já manda aquela pergunta pro Maurício que acabou de cair. Nossa, tinha um chiado animal rolando na live aqui, era o dele, né? Era o... É, o cara saiu totalmente. Então, bom, aqui é o seguinte, sabe que a gente consegue colocar qualquer pessoa aqui. Se o Maurício não voltar, o primeiro que se candidatar entra na live junto com a gente, hein, mano. Olha lá, ó. Ó o Bastos. Heraldo entrando no papo Pronto, do senhores, Quaquá. voltei. Sei. Ó, voltou. Pronto, Voltou. tá aí. Vamos ver. E pronto. Pronto. Já tava chamando. Calma seu amigo aí, Quaquá. É, Então, já tava, qual já deles? tava, já O tava. Bastos tá em surto aqui. Então, o Bastos é o seguinte. Eu não vou nem contar pra vocês como que eu conheci o Alexandre Bastos. levantei a bola pro cara. Manda ver. Eu prefiro nem contar, mas já que vocês insistem Não, tanto, eles insistem. O Bastos foi o seguinte, então só resumindo, a questão do Víbora foi a primeira banda, dali pra frente tudo aconteceu e ao mesmo tempo nada aconteceu e nós estamos aí até hoje. Ele falou que se não contar, ele conta. Não, então, fala do teu trabalho, do Times, pô, tem coisa pra caramba pra falar, bicho. Tem, mas deixa eu contar como eu conheci o Alexandre Bastos, porque Vai. eu quero ver se eu envergonho o Bastos aqui. Vai. Eu não lembro se foi 1999 ou 2000. Vou te botar até em tela cheia, vai lá. Eu não lembro se foi 99 ou 2000. Eu inscrevi 2 temas no Festival de Jazz de Cascavel, que era um festival anual que tinha lá, legal pra caramba, de jazz, música instrumental, blues e afins. E eu inscrevi 2 músicas, tanto é que na época você mandava um CDR no envelope com o release, você mandava via correio para produção lá em Cascavel para eles escolherem as músicas. E eu mandei 2 músicas desse meu trabalho instrumental que o Khatib citou, que é o Time's Up. Eu mandei a Only Disc, que entrou no meu álbum, quando eu lancei esse álbum só em 2013, e mandei a Time's Up, que na verdade era o nome do meu trio, né, na época, que era o Time's Up. E nesse som Time's Up tinha um solo de batera no meio. E o batera é o Johnny Moreira. Aí mandei as 2 músicas e ficamos esperando. Eu falei, Johnny, mandei as 2 músicas, vamos ver o que acontece. Ele, pô, legal, vamos ver se rola alguma coisa. Aí recebi uma carta. Eu falei, olha, legal, pô, acho que classificou, né, o som que eu mandei. Aí os caras classificaram a Time's Up, não classificaram a Only This. E era engraçado, porque a Only This era focada em guitarra, e a Time's Up era a música de um trabalho de um guitarrista, só que com solo de batera. Aí eu, fiquei feliz pra caramba, mas meio chateado. Eu falei, mas tudo bem, eram 2 filhos meus, né? Beleza, escolheram. Aí acertaram quando que tinha que ir, mandaram as passagens de ônibus, legal, vamos pra lá. Pegamos o ônibus, fui eu e o Johnny, a gente não foi o trio. O Johnny poderia ir sozinho, mas ele fez questão que eu fosse. Ele falou, não, cara, você como compositor da música, vamos fazer uma apresentação, eu e você. Sim. Então a gente levou o contrabaixo gravado, Sim. numa backing track, o playback só do contrabaixo e do clique, e eu e o Johnny tocamos isso lá no festival, porque aquilo estava sob julgamento e tudo mais. Quando eu cheguei lá, eu não aguentei e falei com a produção do festival, eu falei, cara, legal que vocês escolheram essa música, mas eu mandei outra música para vocês, não rolou? Eles falaram, que outra música? Eu falei, não, uma outra música do meu trabalho, chamada Only This, assim, assado, tudo. Ele falou, os caras não chegou. Eu falei, você tá falando sério? Ele falou, é. Eu falei, achei que vocês tinham ouvido e não tinham curtido, né?
Ele falou, não, a gente nem ouviu, não chegou. Daí os caras, pô, não, mas legal que você tá aí, vamos fazer. Só que no meio da viagem de São Paulo para Cascavel, numa parada de estrada, que a gente foi em ônibus de linha. Fizemos uma parada de estrada, acabou a parada, todo mundo subiu no ônibus. Aí o motorista falou, gente, a gente vai ter que aguardar mais um tempo aqui antes de seguir viagem. Aí todo mundo perguntou, pô, motorista, por quê? O que aconteceu? Não, que um outro ônibus da mesma empresa está com problema mecânico. Então ele vai dar um jeito de chegar até esse posto e os passageiros que estão nesse ônibus vão embarcar no nosso ônibus. Entendi. Que não estava lotado. Né? O ônibus que a gente estava não estava lotado. A gente, beleza, vai atrasar um pouco, mas dá tempo. Aí parou o outro ônibus da empresa do lado e começou a desembarcar aquela galera a entrar no ônibus. Aí tô eu e o Johnny sentado no banquinho, olhando e falando, pô, velho, puta gente esquisita, né, meu? Esses caras não vão pra Cascavel, né, meu? Do festival de jazz. E tinha uma galera que você sabia que era músico, que a gente tinha trocado uma ideia. Aí, bicho, entrou a figura mais esquisita do planeta, com um bag de guitarra nas costas, olhou pra gente, a gente olhou pro cara, ele olhou pra gente, ele, vocês também estão indo lá pra Cascavel? Aí eu olhei pro Johnny, o Johnny olhou pra mim falando, puta, bicho, mais um. Era o Alexandre Bastos. Ele falou que na verdade é o contrário. No contrário, eu não sei o que, mas ele falou que é o contrário. O contrário. Ele entrou de costas. Ele entrou de costas. Esse que é o contrário. Aí, moral da história. Até a gente chegar em Cascavel, fomos trocando uma ideia, fizemos uma amizade. Que ele foi classificado com o tema instrumental dele. Aí chegou na hora de tocar, ele, pô, meu, legal, esquema diferente que vocês vão fazer, né? Vão fazer um duo. Pô, aqui tá vindo só cada instrumentista tocar sobre a backing track. Eu falei, cara, a gente achou melhor fazer assim, beleza. Ele falou que o seu ônibus quebrou. Negativo. Nunca descemos do nosso ônibus. O Johnny não tinha condição de descer do ônibus. Entendeu? E aí, bicho, foi legal pra caramba. A gente se conheceu lá, né, nesse festival de jazz de Cascavel. Eu não sei a colocação que o Ale conseguiu com a música dele. Eu sei que o Johnny pegou segundo lugar com a minha música, mas com o arranjo de batera dele. Então, cara, foi um negócio muito legal. Foi muito legal. Legal, a sua conexão é que não tá legal. Sua conexão não tá legal. Então, eu tô quieto, manda o reset. Reseta que já o Heraldo vai entrar. Isso, ó. O Ale tá falando mentiroso. Então, você vê que louco, essa hora ela fica esquisita. Peraí, vamos resetando aqui. O Ale tá falando que você é um mentiroso. Que é. Você tá completamente equivocado. O Ale adora criar a discórdia. Esse é seu Wi-Fi aí. Eu falei que era para ligar o cabo. Ele adora criar discórdia. Entendeu? Ele vai lembrar. O Ale não lembrava nem a música que ele tinha que tocar lá no festival. Você acha que ele vai lembrar dos detalhes do ônibus? Vai, descongela você aí, vai, Maurício, que tá. Não, o cabo C tá ruim aqui. Então, nós estamos aqui com o Lobão, dando a entrevista pra gente agora. Estão vendo aqui a imagem dele, tá congelada, logo daqui a pouco ele volta. Nossa, derrubei tudo aqui. Cadê o... Vai lá, Heraldo, cadê você? Tá na hora de entrar. Peraí, Heraldo. Áudio também tá indo, né? Não, o áudio tá vindo. O áudio tá vindo. Vindo na Kombi. O áudio tá indo? O áudio tá vindo. Então, Opa, foi o que eu falei. Agora foi. O Ale não lembra. Então, o Ale não lembrava nem a música que ele tinha que tocar lá no festival. Você acha que ele vai lembrar dos detalhes da viagem? Olha aí quem chegou, Taô. Vai, cara. O Ale, ele gosta de criar discórdia. Quem chegou? Taô Barbosa. Grande Taô Barbosa. Barbosa. Bom, que mais? Enquanto o Heraldo acaba de jantar, falou que ele tá jantando, ele já vem. A gente... Então, o Heraldo não pode entrar, meu, porque agora tá travando mais do que nunca, Tá bicho. É que ele queria, desde a semana passada que a gente convidou você para vir aqui, o Heraldo falou, velho, eu preciso entrar lá, cara. Se o Maurício vai estar lá, eu preciso entrar. Eu falei, tá bom, Heraldo. Então venha. E o Heraldo Parma quer entrar. Mas já ele vai me perguntar o link aqui. Bom, enquanto isso,
Ó, o Taú falou, cheguei Para tumultuar um pouco. pra tumultuar um pouco. Um pouco atrasado, que já rolou. Acabou a história inteira, Taú, O perdeu. Taô. Tumulto é o nome dele. Taô Né? é O sobrenome tumulto. do Taô é Tumulto, né? Entendi. Tumulto Barbosa. Bom, então enquanto o Heraldo não vem, que mais você pode contar então das suas aventuras? Então, cara, assim, eu tive várias aventuras, né? Esse lance, tanto é que com esse lance do Festival de Jazz de Cascavel, foi onde eu entendi que talvez eu devesse levar à frente o meu trabalho instrumental. Que era uma coisa que acontecia simultaneamente, que aconteceu simultaneamente com o Quadrivium, que foi o primeiro quarteto de guitarras, que era o Ciro Visconti, o Márcio Alves, o Heraldo, e me chamaram, que foi logo na sequência de eu ter trabalhado com o Traje, e que foi numa época que eu tocava no circuito de country music também. Então, meados dos anos 90, de 95 para frente, foi uma coisa que mudou muito minha vida musical. Porque aí as possibilidades se abriram, né? O leque se abriu, e eu falei, cara, dá para eu atacar, fazer várias coisas. Dava aula na época eu também dava aula de música, dava aula particular, dava aula numa escola. Então eu estava vivendo aquilo intensamente. Uma coisa é você viver intensamente aquilo que você sonhou como sua profissão, como seu modo de vida, quando você tem 20 e poucos anos. Sim. Outra coisa é você tentar viver intensamente isso com uns 30 e poucos anos, 40 e poucos anos e daí para diante. Porque muita coisa não depende só de você. Principalmente quando você tem trabalho em grupo. Né? A gente está falando de grupos musicais, de bandas. Você tem outras cabeças que estão decidindo com você. Você depende de quem vai contratar o teu show. Você depende de uma assessoria de imprensa. Você depende de várias coisas que não estão só sob o seu controle. Então, isso foi uma coisa que aos poucos foi me frustrando. Nossa, o Heraldo! Calma que ele não tá. Ele tá só com a Nossa, gente. Ele não ele tá, tá ele só não tá ele no tá na YouTube sala de ainda. espera. Peraí. Já vou Nossa, botar ele não, lá. mas eu tomei um susto. Apareceu Só aqui no canto. felicidade, só felicidade. Apareceu um pop-up, eu falei, é vírus. Falei, nossa. Eu falei, já tá travando a minha câmera. Minha câmera, minha câmera. Desliga Câmara. da tomada, que o vírus no computador. Nossa, o que é isso? Então, isso foi me desgastando um pouco. Esse formato foi me desgastando um pouco. Então, eu acabei vendo essa outra solução de estar no meio da música, mas trabalhando com outras coisas que menos pessoas decidissem o que ia ser da minha vida e da minha carreira, né? Da minha vida profissional e da minha carreira até musical e profissional. E fala, Então- fala do country. Você acabou virando referência no country, né? Você entrou Cara, meio de então, gaiato? Foi isso? Ou você eu curtia já? Não, eu já curtia, não me imaginava trabalhando, tocando com bandas country, fazendo circuito country. Eu gostava das técnicas de guitarra, alguns sons eu ouvia, achava legal. As letras eu não curtia tanto, o estilo de vida era uma coisa que não me apetecia tanto, porque eu sou um cara metrópole total, entendeu? Cidade, asfalto, carro, Sim. concreto, eu sou muito nessa onda. Não sou o cara de casa no lago, cavalo, plantação, não sou um cara assim. Apesar de um grande ídolo meu da guitarra ser um fazendeiro, que é o Steve Morse, por Sim, exemplo. então. O Steve Morse, ele é fazendeiro, ele é piloto de avião, o cara vive no meio do mato, o cara é redneck total. Aí pintou esse convite porque o Márcio Alves foi um cara que se especializou em country music. E tudo que o Márcio se mete a fazer, ele faz bem, né, velho? O cara Sim. é tremendo músico, tremendo guitarrista. O Heraldo já tocava no circuito de country há um bom tempo. Só O que Heraldo pode falar que o Heraldo tá ao vivo já com a gente. Putz, Bem-vindo, Heraldo Né? Parman. Boa, Heraldão. ó, o Heraldo ao vivo e eu fala, seu Heraldo. Beleza, Heraldo, saudade de você, seu xarope. Sem briga aqui, tá, pessoal? Vamos, Cara, calma. ó, deixa vamos na boa. deixa eu tá? falar uma coisa pra vocês, cara. É muito legal estar conversando com vocês, assim, mesmo que virtualmente. Eu queria dizer que o prazer é Eu todo sei. de vocês, tá? Porque pra mim tá sendo um saco. Mas... Nesse ponto sou como você. Então, cara. Exatamente, eu sou como vocês todos também. Aí o que aconteceu? O Márcio, o Heraldo fazia o lance do country roots, né? Que era o country raiz. E a gente estava country entrando na rock. era do new country.
Exato. Só que a gente estava entrando na era do New Country, que era o country com mais hard rock, com influência de pop, já os caras fazendo shows em estádios, era outra onda, os grandes artistas gringos, né? E o Márcio Alves pegou essa fase, só que ele focou a carreira dele em tocar, em ser sideman de duplas sertanejas. O que ele estava certo, porque os grandes artistas no Brasil eram esses caras. Duplas. Eram as duplas. Então ele belo focou emprego, a carreira né? dele nisso. Sim. Não, ele construiu a vida dele assim. Sim, beleza. Aí o que aconteceu? Sobrou pra mim, um belo dia ele me ligou e falou, pô, você curte esse lance de country, né? Eu falei, curto, bicho. Eu acho legal. Mas você toca alguma coisa? Eu falei, um lick ou outro. Mas eu não tenho repertório disso na mão. Ele falou, legal, então eu vou te passar um repertório, você vai começar a tocar numa banda que eu tava. Puta rabo de foguete, né, cara? Porque a guitarra na country music é uma coisa que você não tem tempo para respirar, aquilo tem que fazer parte de você, senão você não toca. Então eu comecei a tocar country do meu jeito. Não do jeito certo que era para se tocar country. Eu toquei do meu jeito, cara. Eu falei, pô, peraí, a frase é essa, eu vou fazer a frase assim, mas o cara usa uma técnica que eu não domino essa técnica, então eu vou tocar do jeito que eu acho legal E aí fazer. você foi despedido. E o Não, muito pelo contrário. Aí todas as bandas começaram a me chamar por dois motivos. Por essa questão de fazer as coisas de uma forma diferente, que estava agradando a galera que era do country e quem não era do country, e pela escassez de guitarrista que fizesse isso. Porque a maioria resolveu focar ou nas bandas de cover de classic rock, ou nas bandas autorais, ou nos seus trabalhos instrumentais. E eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu lembro que em 97... Isso a gente está falando de 96? 97. Eu lembro que em 97 eu tocava no circuito de country music. Eu estava estava começando a fechar as composições do que viria a ser o meu disco, né, do meu trabalho autoral instrumental, e estava com o Quadrível. Então era muito louco, porque eu chegava no ensaio do Quadrível, me vinha uma música do Alan Jackson na cabeça. Eu falava, não, tá errado. Aí quando eu ia ensaiar com o meu trio, eu ia tocar Mozart. Eu falava, bicho, tá tudo errado, tá uma puta confusão. Mas foi uma época muito agitada, né? Foi uma época muito legal, muito agitada, que serviu para eu ver que nenhuma dessas coisas ia dar certo. Infelizmente, nenhuma delas deu certo. Como não deu certo? Deu Não, certo. deu certo, deram O dar certo aí é uma coisa meio... Então, mas não da forma que eu Relativo. imaginava. Porque você parte do aí é princípio, outra coisa. você está tocando no circuito de country music, tem show direto. Você está prestes a lançar um trabalho instrumental, sendo que você escreve numa revista de guitarra. Aí você participa de um trabalho que é um trabalho sensacional, que teve interesse mundial, que foi o Quadrível. Você fala, velho, agora eu compro meu BMW. Agora eu compro minha casa e agora eu tô suave. Agora vai rolar, né? Agora vai. E não foi, acabou não indo nesse aspecto, mas na questão de vivência, do que se aprendeu, das pessoas que eu conheci, das situações que me jogaram e como eu tenho que me virar dessas situações, isso não tem preço. Pois é. Entendeu? Assim, eu simplesmente, se isso não tivesse acontecido, eu não teria conhecido o Flávio, não teria conhecido o Heraldo, não teria conhecido o Bastos. Que seria muito bom, né? Mas O que seria bom. a vida dá pra gente, Exato, ela dá e a mas- gente faz. Mas eu já É o que a conheci. gente merece. Né? Exato. Mas eu já conheci o Catibe, então. Boa noite, Entendeu? Fafá! Boa, Fafá! Oi, Fafá! Quanto tempo? Cadê o seu som, Heraldo? Então, cara, foi Ô, isso. Maurício. Basicamente foi isso. O que tem, Maurício? O cara veio do Oriente Médio. É um bombman, né? O quê? O cara... Pode me chamar. Você pode me chamar de Volim, Ah, o, tá? Pode me chamar de Volim. O Taú tá Taú- falando, Maurício. Volim o Rabat. Taú falou um negócio aqui, ó. Maurício, nos fale da Venâncios Band. Então, Venâncios Band é um projeto que o Taô Barbosa tem com o Alexandre Bastos e com um vizinho nosso, chamado Venâncio, que é dono, inclusive, da banca de jornal que tem aqui perto de casa. Porque o Venâncio ele é muito parecido... Tô falando, é sério. O Venâncio é muito parecido com o Alexandre Bastos. Então, a gente estava pensando... E eu vou produzir, eu não vou tocar, né? Eu só vou produzir. A gente estava pensando em fazer um Hanson. Esquema Hanson, assim. Porque... Só que
Só que o Taô, ele tá um pouco fora do estereótipo que a gente procurava. Mas é uma coisa que vai rolar. Vai rolar. E vai pegar. Vai pegar por causa, até por causa do repertório, porque são músicas tântricas. Boa. Maurício, você tem uns contatos também, né? Você tem uns Tenho bons contatos. O Taô Barbosa tá agradecendo pelo merchan. Sabe por quê? Eu tô esperando aqui porque eu conheço a banca, mano. Eu conheço o Taô e eu conheço o cara da banca. Então, é isso. Eu compro esse CD aí fácil. Não, isso vai ser, inclusive, a gente vai fazer um DVD. Moderno. A gente vai fazer um DVD. Não, faz um Blu-ray, que é mais moderno. O Blu-ray vai ser vendido só no Largo 13. A gente já entrou em contato com alguns camelôs distribuidores lá. Mas a verdade é muito mais fácil as pessoas terem um DVD player em casa do que um Blu-ray player, né? Pode crer. Sim. Sensacional, muito Isso bom. Eu tô agradecendo o merchan. O Taô, falando em merchan, o Taô é proprietário do estúdio Plug and Play, que fica aqui na Indianópolis. E inclusive ele tem uma equipe de segurança, é um lugar legal para você ensaiar, gravar, fazer suas produções, porque os travestis que ficam na Indianópolis, eles sentam em cima do seu carro e fazem a segurança do seu carro quando você está lá. Ninguém vai chegar perto. Plug and Pray. Plug and Pray, e na verdade é que nós estamos no YouTube, mas a gente não tem dá. outro nome. Não, entendi. Mas qual que é? Tem site o estúdio ou não? Não. Então foda-se. Então... Ele distribui folhetos nos faróis. Entendi. Né, e ele põe um cartaz na banca do Venâncio, na banca de jornal. Não fale mal dos meus valets. Os valets. Não, se vocês colocarem Estúdio Plug and Play ou entrarem no meu Facebook, na minha rede, o Taô tá sempre comentando alguma coisa, vocês vão achar. É fácil achar o Taô Barbosa. Taô Barbosa, que inclusive é filho do grande Eli Barbosa. Eli Barbosa, da Bandeirantes. Exato, que foi um grande desenhista, né? Tinha a Turma dos Amendoins. Cara, era Maurício de Souza e Eli Barbosa. Eram os grandes desenhistas do Brasil. Legal. E o Taô é filho do Eli, sobrinho do Benedito Rui Barbosa, inclusive. Opa! Entendeu? Grande. Então, Lu, já anota aí na agenda, Taô Barbosa, Alexandre Bastos. Já temos aqui, Taô. Alexandre Bastos e temos Taô Barbosa para as próximas lives e vamos acrescentando assim. O Venâncio também, vocês coloquem Venâncio da banca. O Venâncio da banca pode ser também. Da banca, isso. Alguém na família deu certo, o Taô tá falando. Boa. Não, na verdade, na família do Taô todo mundo deu certo, só ele que não, né? Só ele que não. Mas acho que é isso que ele está querendo dizer, né? Você falou do pai dele e tal. Sim. Todo mundo deu certo. Não, mas o Taô ele dá certo pra muita gente, cara. Assim, pra gente estar próximo, a gente sabe que ele dá certo pra muita gente. Tá bom. Ele se dá bem, né? Se dá muito bem. Muito bem. E como, viu? E como? Cara, essas é bem coisa de gente da nossa idade, né? Era que a gente falava que era aqueles papos do busão, a gente, na década de 90, viajando estrada, que a gente dizia que aquilo era a quinta série, velho. Quinta série, os marmanjos de 30, 40 anos. Aí o Maurício foi a primeira viagem. Aí caiu uma história na orelha dele que tinha que pagar um mico lá, né? Ia ter uma coisa de calor e tudo mais. O batismo. Essa foi foda. O batismo. Aí a gente, não sei pra onde que a gente foi, aí quando eu acordei assim, tava o Maurício com o olho vermelho, parecia que tinha pingado groselha. Falei, o que foi ele? Eu não dormi. Não, mas eu não Porque durmo. a gente esqueceu de fazer o batismo. Então, o batismo ficou acordado a noite inteira. Na verdade, o batismo foi esse, né? Esse foi o batismo. Virou o batismo. Fica esse, Então, mas isso era curioso, porque tinham 3 pessoas no ônibus que não dormiam nunca nas viagens do traje quando eu viajava. O Roger, eu e o motorista. Quer dizer, o motorista... Às vezes o motorista dava uma cochilada. Mas eu e o Roger, bicho, sempre acordado, sempre direto. Isso, cara, sempre foi assim. Pode ser com viagem em van, com as bandas que eu fiz, tocando,
ou nas viagens que eu fiz com o Lobão, ou era nas viagens do Traje, ou viagens que eu fiz de produção para ir para Brasília, cara, eu não durmo. Se alguém está conduzindo um veículo e não sou eu que estou conduzindo, eu não confio. É por isso que eu sentava onde eu sentava no ônibus. Sabia que minha posição no ônibus era estratégica, né? Qual que era a minha cadeira? Exatamente atrás do motora, lá na frente. Sim. Porque se o cara É o for lado bater em que ele alguma tira. coisa, é onde que ele tira, velho. Ele vai se salvar. E eu, na consequência do Exatamente. salvamento. Por isso que eu sentava ali. Aí eu dormia tranquilo. Não, teve uma ocasião, eu não sei se vocês estão lembrados disso, que não foi o motorista do ônibus que dormiu, mas foi o motorista de um caminhão que estava na pista contrária. A gente estava indo para algum lugar dos Cafundós de Minas, óbvio, né? Que a gente ia direto, com o Traje ia direto para lá. E, cara, eu lembro que eu estava acordado, vocês estavam dormindo e o Roger estava acordado. Eu sei que eu só ouvi buzina. Eu falei, caramba, e a buzina era do ônibus. Eu Não falei, é bom. "Shh", o que não é bom, porque significa que ele está avisando alguém que está vindo do sentido contrário que o cara está dormindo. Na hora eu fui para a cabine para ver o que estava acontecendo. Era o Barney, o motora. Eu falei, Barney, o que está acontecendo? Na hora que eu falei, bicho, o Barney tirou. O cara do caminhão que vinha na pista contrária dormiu. Meu Deus. O cara arrancou a carenagem do espelho do ônibus, velho. Cara, Essa era uma Aí vida eu falei, perigosa nesse então, sentido. Caralho. isso ninguém vê, Não. então, isso as ninguém pessoas não vê. sabem disso. Não. entendeu? Não sabem os calos, cara. Pô, a gente perdeu grandes músicos, grandes artistas de bandas famosíssimas em acidentes na estrada, Sim. É verdade. Sim, é verdade. entendeu? Você fala, velho, e os insalubre. caras acham que não. É muito Insalubre. insalubre. E os caras acham que não, que a banda tá lá, vai pra um hotel legal pra caramba, faz o show legal pra caramba, pô, tá lá, festas, farras, Não. Eu também dinheiro achava no isso. bolso. É, então, pois é. Cara, eu vi um podcast ontem do cantor do Yahoo. Vocês lembram do Ah, Yahoo? eu vi. sim. Você viu Como é que é o esse nome do podcast? cara? É com Não sei o que, Henrique. Luiz Henrique. Zé Henrique. Zé Henrique. Você sabe de que eu lembrei? Do Heraldo. Eu lembrei do Heraldo, porque eu tava vendo o Por quê? podcast e ele falou assim: o cara é cariocaço, né? Falou, bicho, pô, a gente bombava, cara. A gente bombava e fazia não sei quantos shows por mês, e chegou uma hora, bicho, que acabou. E aí eu não conseguia dormir. Eu tava no ponto já de botar um banco de ônibus do lado da minha cama, velho. Eu fiz Porque eu não isso. conseguia dormir, porque eu tava acostumado a dormir. Eu fiquei assim, né? E uma vez o Heraldo falou isso. O Heraldo falou, meu, eu não consigo dormir em casa. Porque a eu gente tive que chegava. colocar uns apoios pra Uns ficar na apoios, posição do ônibus. Meu, a gente viajava, fazia o quê? 17 shows, fica quanto tempo fora? 25 Cara, dias? é uma vida, Um é uma mês? Uma Pois é. vida, uma eternidade. Surreal. É, e aí eu lembrei do Heraldo, porque o Heraldo falou, cara, eu não consigo dormir em casa. Tem uma Só coisa conseguia dormir no que. ônibus. Uma das coisas que não. começou a me deixar muito encanado em viajar assim foi a primeira vez que a gente chegou no hotel, pega a chave, foi pro quarto e tal, dormiu, depois saiu. Aí às vezes você tinha que deixar a chave no. Os caras pediam pra deixar a chave na recepção. Isso logo no começo. E aí vai passar o som, não sei o que lá, aí volta. Qual que é o número do meu quarto? Não sei. Eu não sabia, nunca. Aí o cara, porra, mas você tava aqui? Eu falei, puta, eu não sei, bicho, eu não lembro o número. Ontem eu tava num outro hotel, antes eu tava no outro. Aí, beleza, isso era uma das coisas. A outra coisa que me deixou muito mal foi um dia que eu acordei num hotel e eu não sabia onde eu tava. Nossa. Eu não sabia que lado que era a porta, eu não sabia se a hora que eu saísse na porta se tinha elevador ou era escada, e como é que era a recepção. Sabe, você acorda e você fala, onde é que eu tô, velho? Sabe? Isso E já dá uma aconteceu sensação comigo. ruim, cara. Isso já aconteceu comigo, mas foi no Bexiga, lá na 13 de maio. Sentado na calçada, né? Lá na porta do lobby, né, mano? Junto com o cabelo. Exatamente, onde estou, quem sou, né? Na outra, né? Você acordar no busão, os caras te acordando, ó, chegamos no hotel. Você fala, que hotel? Onde é que eu tô? Exatamente. Não, isso é foda. Você não sabe nem que você tá. Agora, em questão de dormir em casa, porra, chegar em casa pra mim era o paraíso. Pra mim Deitar na também. minha cama, eu dormia 12, 13, 14 horas direto. Mas você acostuma, não é pelo fato, você não acostuma a dormir mal, você acostuma com o ato em si, né? De A você rotina. encontrar todo mundo com a rotina, exatamente. Você fica encontrar mais todo tempo mundo com a galera da carregando o ônibus. banda do que com a família. Exato, né? exato. Então, eu quando parei de tocar na noite, bicho, foi cruel também. Alexandre Bassa escreveu uma boa aqui, mas ele falou que você acorda na porta do Love e chamando por Stephanie. A
A Stephanie, um dia eu conto a história da Stephanie. Aqui no YouTube não dá. Aí, o que acontece? Esse lance da rotina te marca muito, cara. Eu, quando parei de tocar na noite, de parar mesmo, não dá. Chegava final de semana, eu entrava no carro, eu soltava o carro ia para algum bar. É verdade. E Não, você tinha uma fica piada, mal, você né? fala, o que você vai fazer, né? Era piada de sexta-feira, assim, tudo que eu queria estar fazendo agora era assistir o Globo Repórter. Ah, é verdade. E aí, quando você pode assistir o Globo Repórter, você Tudo fica que assim, você queria. Então, quando você pode assistir o Globo porque Repórter, parece tudo que é um você queria. vício. Você vicia por um sofrimento, uma coisa estranha. Eu levava 3 dias para me recuperar de uma viagem longa. E depois que fica naquele vazio, você fala, caralho, eu tava reclamando, agora eu tô bem, agora eu tô com falta de novo. E 3 dias já era o tempo de sair para viajar de novo, né? Quando você tá recuperando, louco já isso. tem que ir de novo. Foda. Temos o Vitoco Bus. Vitoco, grande Victor Carvajal. Vitoco Bus. Se não fosse pela barba, ia falar que Cailê era o Heraldo. Boa noite. O Vitoco é um grande amigo também. Um cara muito legal, dublador, motorista de ônibus. Ele é um puta motora, viu? Baita motora. Não, ninguém desconfiou aqui. Não, é sério. Não, eu tô falando pra ele ver que eu tô elogiando. Tô falando pra ele, desculpa. Tô falando pra ele, não é pra todo mundo. Vitor, você é um baita motora. Tudo bem que eu só andei com você de van, mas você pilota ônibus pra caramba. E dublador. E dublador. E é muito famoso em Volta Redonda. É uma figura famosíssima em Volta Redonda. Já entendemos o seu recado. O Alexandre Bastos está falando que, pois é, né? 3 dias de recuperação de viagem e a galera acha que é glamour. O Alexandre é glamour. Claro que é. Mas é foda, entendeu? Tipo, não é glamour. Mas é difícil tem um pra preço. caralho. Tem um preço. Tem um preço. É alto. Todo trampo tem, vai. As pessoas acham que não, né? Um problema sério que eu acho de músico na estrada e tal, não tem música, tem cara que adora, né, ficar fora e quando volta pra casa ficar mal, mas pra mim, pelo menos uma dificuldade era isso, que eu já falei até na outra live, que era você, porra, o cara te liga, né? Porque na época a gente não tinha e-mail, essas merdas, né? Nem WhatsApp. Então o cara ligava em casa, Flavião, sábado tem meu aniversário em casa e tal. Você fala, puta, velho, já era. Não vai rolar. Vida social. Isso era uma coisa ruim pra caralho. E aí depois que eu parei de tocar, nunca mais ninguém me ligou, então nunca mais A zica, né? A zica, né? Porque o cara fala, não vou nem chamar o Flávio que ele não vai. E até hoje, galera, eu parei de tocar, já faz, vai 20 anos já, mas me não, chama o pros aniversários. inconsciente fica ali, o cara não vai. Tem uma outra coisa que é muito foda, que a gente ficou muito tempo ilhado, né? No traje, né? Tocando ali. Quando a gente saiu do traje, bicho, parecia que eu saí de uma ilha e fui pro continente. Se Tudo chegar mudou. lá, é outro mundo, velho. É outros valores, é outra relação, é outro lobby, é outros... Do nada tinha internet, tinha umas coisas que falavam, caralho! Cara, é muito esquisito, cara. Então vocês não estavam numa banda, vocês estavam num presídio, né? Não era. Não, é porque, ó, Então, mas você vê, o próprio Márcio me falou isso. Quando ele estava entrando, acho que pro Leonardo, ele... Foi até na festa de aniversário do Patrick, em 2008, eu acho, que ele entrou, não lembro. O Patrick não nasceu em 2008? O quê? Nada, eu tô brincando, sério. Já tomei 2 cervejas, já. Aí ele falou, não, eu tô entrando Clotilde. pra gig lá do Leonardo, tá? Eu peguei e falei, ó, já vou te avisando, você tá indo pra uma ilha e o dia que isso acabar, quando você voltar, você não vai... Você fala, cadê o bar que tava aqui? Cadê a minha casa? Os amigos, né, somem. Muda tudo, velho. Muda tudo. Muda Não, e tudo. outra, Você vai tentar voltar para aquele sistema, mudou tudo. Seu cachorro Pensa não no te Leonardo, reconhece, aquela se a história. gente fazia 3, 6, 9, 12 shows por mês, 3 por fim de semana, 10, 12, 15. Você imagina um Leonardo que eram Então, 26 shows, e 28. tudo. Vai para Inglaterra, 30. volta, Fortaleza, Sul. Não, dá pra imaginar. Tal. A gente teve um ano no Ultraje que foram Que foi- 110 shows. 93 Chegava na que a gente segunda, foi, saía na quarta, voltava no cara. domingo, saía Aquilo na então, Que quarta. ano que foi a Copa?
Porque teve 93, foi 94, não lembro. Sempre ano par, né? Então, 94, 98. Então, lembra que a gente 2002. assistiu todos os jogos do Brasil viajando nos day off que a gente tinha? Com certeza. Sim. Eu lembro que essa daí foi, se não me engano, foi 17 shows que a gente fez. Então, agora pra vocês verem como são as coisas, né? Com uma das bandas country que eu toquei, que foi a Cavalaria, que era uma banda grande no circuito aqui em São A Paulo. cavalaria era grande. Sim, nossa, uma coisa grande. Cavalo. Cara, a gente chegou a fazer 180 shows por ano. no Caralho! circuito. Então, só que aí o que acontece? Era tudo show aqui em São Paulo, Osasco, Guarulhos, Jundiaí, eventualmente em Extrema, ou numa cidadezinha do interior, então o desgaste era muito menor com essa questão de A transporte. viagem mais curta realmente. É muito mais curta. Só que por outro lado nem tudo tinha van, tinha viagem que era com carro da banda. Nossa, era super desgastante. Eu cheguei aí um show Então. desse pra ver ele tocar com ele. É vida louca é vida, punk. né? Vida louca Então vida. é aquela velha história. Quando você tem infraestrutura, existe o desgaste também do material Mas humano. tem um Só que é um conforto. outro tipo. Tem um conforto, só que é um outro tipo de desgaste. O desgaste verdade. sempre vai ter. Quando você está na estrada ou quando você está no circuito, você pode tocar só nos bares da Vila Olímpia, Vila Madalena e Bexiga, mas você está no circuito, existe Você o tem o desgaste. desgaste também. Sempre Não, tem. realmente, se eu fosse Sempre. pra voltar a viver de música, com certeza eu não seria tocando em barzinho. Eu fiz isso no começo né? Comecei a tocar muito cedo, e tal. E isso é uma coisa que eu não voltaria nem a pau. Teria que ter uma infraestrutura, pelo menos, né? Se for Sim. para aguentar alguma coisa, teria que ter. Pode me chamar Então, de fresco, do que Você vê, quiser, em mas. 2009, quando eu voltei a... Não, 2005. 2005 eu voltei a tocar na noite. Tinha hold. Você podia, dava para você pagar Sim. um hold. O cachê, Hoje, né, também. velho, hoje você não, Não, tem hold, não. Hoje- você não hoje- tem PA, você não tem tapete, pra Não, não hoje falar você que não não tem. palco. Hoje você não Exato. tem Os bar, lugares, né, mano? Você não tem bar, nada. você não tem. Só tem um canto nada. lá. pra Hoje tocar, você tem o vai lá. piu-piu. E olhe lá. Não, tem outros Ô, legais. Luciano, O você gosta de tocar no Morrison, Piu-Piu? Charlie Zedda. Você gosta de tocar no Piu-Piu? Eu toquei muito no piu-piu. Quer tocar no Piu-Piu essa semana? Tá no piu-piu? É. Ó, Então, agora- o Taú Barbosa está dizendo assim que é um papo. É um É um belo belo papo. papo com músicos heterossexuais. É muito, Não, cara, muito bom. ele sempre, o Taú sempre quer me ofender com esse papo de me chamar de heterossexual. É, cara. né? Eu acho que o Taú é mal resolvido, ele quer ficar ofendendo a gente. Entendi, né? tá Não, bom. Ele é heterofóbico. Não, o Taú É. Barbosa vai participar de uma live. Se não for na próxima quarta, vai ser na outra. Já tá marcado, já era. Nossa, o Taú Então, aguenta, Falou né? no chat aqui, já era. Aí vai ser legal, o Taú aguenta tranco. É? Tá bom. Aguenta. Tá bom. Então, o Heraldo estava falando do lance de hold. Nas bandas country que eu tocava, dos anos 2000 para frente, 2000 até 2005, a gente tinha hold. Também. Eu tinha hold. Daí o cara chega falando, não, pô, eu sou hold. Eu falei, não, vai ajudar o batera, velho, me deixa aqui. Porque era muito simples, entendeu? O set era muito simples, era um ampli, pedal, duas guitarras, acabou. Mas existia a condição de ter hold. Sim, dava pra pagar. Dava pra Né? pagar. E você Hoje conseguia- É impossível. É Não, impossível pagar. e hoje, além disso, o que encareceu muito foi o transporte. Cada vez menos as bandas vão tocar fora da sua cidade natal. Não, mas lá tem banda que já atende a necessidade Sim, deles, não, lá. e o pior, a banda atende a necessidade deles e vem pra cá. Vem pra outra cidade. Isso estava acontecendo muito. Tinha muita casa noturna que estava contratando bandas de cidades vizinhas, Porque são mais Que cobravam baratas. menos. porque são mais baratas. É, Claro. claro. Entendeu? E aí pra eu sair, isso já aconteceu, de ter cotação, né? Isso quando tava com banda, tava fazendo, ou mesmo produzindo os eventos, de ter cotação do transporte ser 70% acima do valor do cachê da banda. Como é que Pois você é. vai fazer? Não dá. Entendeu? E aí a banda, pra não perder o show, ainda chega e fala, não, a gente faz um pouco mais barato, pô, paga esse transporte mais caro, mas a gente diminui o cachê pra fazer a banda. Fala, velho, tá tudo errado, né? É. Bom, isso A aí Alegres, isso é uma quando a discussão gente que. começou, em E aí, 2003, falando de banda, eu lembrei de outra coisa. Conta do H-Hits. Conta o que foi o H-Hits, né? Já uma banda. época mais pra frente. Putz, a Garritz foi em 2003. O que aconteceu? Eu chegava dos shows com as bandas country, ia pra loja de conveniência, lá, posto 24 horas, que o Catibe conhece, que é aqui perto de casa. E aí eu chegava lá, eu encontrava o BJ, que estava voltando de show com a banda de baile.
E aí chegava o Jorge Aniello, que tinha tocado, sei lá, com a Roberta Miranda. E aí, todo mundo, pô, legal, e aí, como é que você tá? Beleza, mas, pô, cara, tô tocando direto, mas não é fazendo som que não é o que exatamente queria fazer, é mais um trabalho do que o lance artístico mesmo. Pô, legal, começou todo mundo a reclamar. Aí, um belo dia, alguém tava com o som do carro ligado, rolou um Journey, alguma coisa do gênero, que era a música do lance dos comerciais. E aí a gente começou a falar, pô, puta época legal, né, cara, essa época era legal, olha os sons que tocavam na rádio, tudo. Um olhou pra cara do outro e falou, pô, vamos armar uma banda pra gente fazer esse tipo de som. Já tá uma Já merda, vamos piorar. Deixa eu Exato. só fazer um adendo aqui. Pra quem tá assistindo e é jovenzinho, não sei se tem algum jovenzinho Não aqui, tem, não tem. Não tem, não. mas a Jovem gente tem. tinha uma série de propagandas na década de 80 e 70, final da década de 70 e década de 80. 70 a meados de 90, que foi quando entrou a lei antitabagismo. Exatamente, que era uma marca muito significativa de cigarro, não vou falar aqui, mas tem o nome daquela grande cidade nos Estados Unidos, onde se produz muitos filmes, né? E que tem aquele letreiro bonito, assim. Hollywood. Hollywood. Não né? era pra falar, desculpa. Não é Achei que era um Bollywood. quiz, desculpa. É, vai. mas tudo bem. E aí, eles fizeram uma banda que eles tocavam as músicas que tocavam nos comerciais Isso. da TV, né? Então nós estamos Dessa falando... marca de cigarro. Isso, a gente tá Foram falando icônicos. de bandas como Yes, Survivor, Journey. Bon Jovi, Peter Frampton, Toto, Whitesnake. Whitesnake, Santana. Cara, Ô, só coisa Maurício, legal. Deixa eu perguntar uma coisa, talvez. É verdade que o Sidney Magal gravou coisas do Whitesnake por causa de direitos autorais? Você conhece essa história? Cara, eu não conheço essa história. Eu conheço o Sidney Magal, conheço direitos autorais e já ouvi falar no Whitesnake. Mas os três juntos eu nunca vi. Isso acho que foi lenda urbana. Cara, que eu saiba, não. É porque eu sempre saiba, escutei não. essa conversa na época, porque falavam que era muito caro usar a música original. Não, então... de royalty, aí os caras Então, regravavam. eu passei por isso como músico de estúdio. Isso foi muito louco. Eu gravava muito no Creative Sound, que era o estúdio do Philip Colodetti, Lá em São na Avenida Sound Santo Blast. Amaro. Isso, exatamente. Gravava direto lá, porque o que acontecia lá? O ganha-pão do estúdio era gravar as duplas sertanejas. Duplas que estavam querendo começar a carreira, ou que estavam com um contrato novo, tinham conseguido uma gravadora. E o lance artístico, o esporte dos caras era gravar as bandas de heavy metal, que era a especialidade do Philip. E eu tava nesse time, que gravava as guitarras para as duplas sertanejas. Tanto é que o Maurício Leite gravou muita batera lá também. Aí o que aconteceu? Teve uma dupla que fechou com a EMI, com uma grande gravadora na época. E eles iam gravar uma versão da Heaven, do Bryan Adams, para esse disco. Legal, me mandaram os arranjos. Cara, a gente gravou idêntico, perfeito. Assim, o playback para os caras cantarem ficou perfeito. Aí os caras foram lá, colocaram a voz. A própria gravadora barrou essa música de entrar. Porque o Bryan Adams, na época, era artista EMI. Sim. Os caras tinham fechado com o EMI, só que o que eles teriam que pagar de direito para ter a licença de lançar aquela versão era um absurdo. Sim. Então isso nós estamos falando de artistas da mesma gravadora. Da mesma gravadora. Então você imagina o lance dos comerciais, de você usar isso comercialmente em TV, em rádio, em cinema. Era uma coisa complicada. Agora tem uma curiosidade sobre esse repertório de Hollywood Hits. Isso foi um cara do interior de São Paulo que fazia as coletâneas. Nunca foi o fabricante de cigarro com uma agência de publicidade que resolveu fazer as coletâneas. Olha, não sabia. A companhia de cigarro com a agência de publicidade, que se eu não me engano era a DPZ na época, que fez os comerciais, que eram comerciais que exploravam os esportes radicais. Sim. E queriam atrelar a imagem do cigarro com o lance do... Pô, que é um puta negócio Tudo a que não tem ver, nada a ver, né? Genial, genial. Esporte radical. Se eu faço esporte radical fumando o que eu fumo, eu infarto. É isso. Aí o que aconteceu? Teve um cara que teve essa sacada e falou, pô, repertório legal. Começou a fazer as coletâneas e vender essas coletâneas. Ele anunciava no primeira mão, cara. Olha. Coletâneas dos comerciais do Hollywood Hits. Que foi o repertório que a gente usou. Antes da banda
Hollywood Hits, que a gente chamava Hollywood Hits, mas a gente não pôde mais usar o nome, porque o fabricante, o detentor da marca Se de cigarro ligou. entrou em contato. Não o problema Então, não foi conta a com o história. fabricante. Foi muito louco isso. O problema não foi com o fabricante do cigarro, o problema foi com a lei antitabagismo, que estava em vigor aqui, que marca de cigarro não podia patrocinar mais nenhum esporte e não podia fazer comercial nem em TV, nem em rádio. Que ano foi isso que você falou? 2003 para 2004. Isso foi antes, a lei antitabagismo veio antes, 98, se eu não me engano. Então. Que ela entrou em vigor. Aí quando a gente fez isso, porque, era óbvio, né? A banda chamava Hollywood Hits. O logo da banda tinha as cores do cigarro em questão. O repertório da banda era isso. E já haviam existido outras bandas aqui em São Paulo que tinham feito esse trabalho. Só que o timing não foi muito correto, foi muito em cima, então o público não se interessou muito, beleza. Quando isso começou a virar cult, a gente fez a banda. Aí o jurídico da Souza Cruz entrou em contato com a gente e falou, velho, pô, a gente adora a homenagem, ia ser lindo. A gente poderia até apoiar a banda de vocês, só que a gente não pode usar. Isso vai complicar a gente. Complica Não por causa da vai lei complicar e vocês. ia ferrar eles, entendi. Entendeu? Então eles pediram pra gente mudar o nome e o nosso público já chama... O brasileiro tem essa mania, né? De pegar uma banda e abreviar o nome da banda, né? Por quê? Abreviaram como? Sempre chamava a gente de H-Hits. Os caras tinham, assim, preguiça de falar Hollywood Hits. Ah, quando que tem show da H-Hits? Quando que H-Hits? Eu falei, pô, então vai virar H-Hits. Ficou H-Hits. Ficou H-Hits. E a gente fez também, a gente achou que ia virar mais. Só que aí o lance de pub em São Paulo começou a crescer muito. O lance de você ter um repertório muito diversificado de pop, rock e classic rock. Ou classic rock muito classic, ou pop rock muito moderno. E tudo que a gente tocava estava no meio do caminho. Então a gente começou a perder a agenda. E você tem alguma coisa, algum vídeo, áudio disso aí? Não? O que eu tenho da H-Hits? No YouTube? Ah, tenho raiva. O que eu tenho da H-Hits é raiva, né? Não, tem, no YouTube tem, mas tem pouca coisa. Não tem um canal específico, tem uma página no Facebook, que é Banda Não, mas tem um vídeo que H-Hits. vocês fizeram de quarentena aí, não tem? Que tá bem legal. Tem, a gente fez um collab da Love You Find a Way, do Yes. Não, mas Que fala é uma aí, música que pra fazia galera, parte do repertório. pra quem não conhece, procurar. Então põe só Vai- colocar H-Hits. Vai procurar no YouTube, vai procurar o meu canal no YouTube, que é youtube.com/DHEMCAILT. Caralho, MKIL. fodeu. MKIL. Põe no Mas cartel. se colocar na busca YouTube Maurício Cailê, vai aparecer no meu Então canal. tá bom. Beleza. No meu canal estão todos esses vídeos. Isso aí. Tá? Não tem uma playlist específica, mas acha tudo lá. Mas, cara, foi outra coisa legal também. A gente chegou a fazer eventos insólitos com a H-Hits. Festa de casamento a gente fez várias. Porque era uma galera que curtia esse repertório, curtia esse som e não tinha nenhuma banda que fizesse. Olha, o Lois entrou. Entrei. Pô, Lois, você entrou bem no final, né? Porque a No gente já final da tá. live, Lois. A gente já tá no fim aqui. Na reta final, mano. Nas Ó, próprias reta final. o Taô tá falando que ele sempre entra no seu canal, viu, Calê? Sempre. Ele é frequentador assíduo do meu canal. E eu tô sempre lá entrando no canal dele, porque eu acho que essa troca entre amigos é uma coisa muito importante, muito principalmente no meio musical, né? Um meio entrando no artístico, canal do outro, coisa linda. No meio artístico é muito comum. Amor. É o amor É muito digital. comum. É por isso que eu saí. muito comum. Meu canal ficou meio cheio. Então, mas eu tô no seu canal, eu tô no canal do Catibe, tô no canal do Heraldo, eu tô no canal de todos vocês. Né? Em todo momento eu tô no canal de vocês. Bom, Parman, você entrou, você quer fazer alguma pergunta específica pro Calê? Consideração? A hora é essa. Deixa eu ver. Ó, bebê. Cuidado. Ó, Que aí, se Tem quiser, cuidado, eu cuidado. e o Luciano a gente sai, aí vocês... ó. Deixa os dois, Flávio, deixa os dois. É. É. Roupão, rosa e vinho tinto, vai. Isso, Não, como é que era? O papo era um... Porra, como é que a gente falava? Que tinha aquele creme rinse, velho. Como é que era? Nossa, O Serginho Petrone falava isso. Como é que era, mano? Pô, eu vou lembrar agora. Isso era muito Eu lembro que ele engraçado. falava aquele negócio da champanhe, uma lareira. Isso, então, a champanhe, a lareira. Não, É. vinho branco. Como é que era o nome do creme rinse lá? Puta Neutrox?
É, uma coisa assim, tipo, Nossa, pô, creme champanhe. Risa. Não. Esse é Creme o papo, Risa é muito porra, velho, agora, hein? bicho. Já imaginou? Uma champanhe, uma lareira, um Um Neutrox, só copão, nós dois, é. Ah, Um hobby de voltar seda. eu vou Hobby de voltar uma seda. conversa que estava no começo aí que eu vi, Fala. que eu acho que é uma conversa que tem que ser falada sempre, né? E voltar muito. Porque você estava falando, né, da tua atividade atual, de trabalhar com instrumentos e tal. E aí você falou uma coisa que eu acho muito séria, muito séria. Que muita gente fala assim, ah, não toca, não é músico, né? Mas olha só, até agora a gente só falou de experiência de tocar. Porque o pessoal acha que a gente nasce fazendo o que nós estamos fazendo agora. Uhum. Né? E você não vai fazer. Que nem, por exemplo, Flávio. Flávio saiu do mercado profissional de tocar, mas ele nunca deixou de ser um músico profissional, óbvio. Mas olha assim e fala, não, como assim? Você não está tocando. Quer dizer, o fato de você não estar fazendo não quer dizer que você nunca fez. Sim. E o óbvio, se você não tivesse feito, como é que você teria tanta condição para falar de mercado de instrumentos musicais? Exatamente. Sim. Exatamente. Então, quando falam assim, ah, o cara que não toca não é músico, eu entendo. Eu sempre tento entender o lado bom das coisas. Por mais que a pessoa esteja falando isso de uma forma pejorativa, eu tento entender o raciocínio das pessoas. Às vezes o cara fala isso justamente pelo que você falou, Heraldo. O cara que não toca não pode ser considerado músico por um único fator, porque ele não vai ter essa bagagem de experiência. Então aí é não Que tocar mesmo. Exato, que o dia a Sim. dia de você estar na estrada, ou estar num estúdio gravando, ou estar produzindo, estar em contato com o meio, você só adquire essa experiência quando você está fazendo. Né? Você Então, pensar, medicina, Exato. o cara termina o sexto ano lá, ele já teve que fazer atendimentos no final ali do curso. E depois ele vai ter que fazer residência, ele tem que mexer com a mão, botar a mão na massa, não tem jeito. Isso é uma discussão que começou lá na Unesp, que tinha um cara que ele veio com uma pesquisa para questionar, assim, é um assunto polêmico. Por que alguns professores não tinham performance? Porque existe. Né? Uhum. Agora, a questão não é assim, em que nível de performance? Uma high performance? Não é isso. É uma vivência de performance em qualquer nível. Exato. Já te dá um desliga- parâmetro totalmente diferente. Tem um caminhão aí. Tem um freio a disco apitando aí, mano? Que é isso? Aqui, Não sei. Aqui não é. eu escutei também, mas... Também não, tô Aqui, ouvindo também. aqui só tem a fumaça do freio do caminhão. Então, Entendi. essas conversas, assim, eu acho que elas são saudáveis, porque, o óbvio, vou falar o óbvio, a sociedade não tem noção do que a gente faz, não tem noção Nem da a gente. formação, não tem noção de nada. Porque, pô, eu estava falando esses dias aí com um ex-aluno meu, que ele está em Bauru, aí ele, 2 semanas de treinamento, ele entrou numa empresa e está ganhando 3 pau. Pensa. Aí eu perguntei pra ele assim, quanto tempo você levou? E ele é um puta baixista. Ele começou como guitarrista, migrou pro baixo, dei aula pra ele muitos anos. Eu falei, quanto tempo você levou pra tocar bem? Ele, 10 anos. Você ganha 3 pau tocando? Aí quanto tempo você levou pra fazer o treinamento pra ganhar 3 pau? 2 semanas? Aí ninguém consegue entender que esse trabalho todo que a gente faz, desenvolve e sai, se adapta, vai dar aula, vai produzir, vai fazer tudo que tem que fazer, para você chegar em 3 mil reais, não é moleza, velho. Aí você arruma um emprego que não é exatamente o que você gostaria de fazer, e 2 semanas de treinamento você ganha 3 pau. Então, isso tem uma questão também, esse lance da remuneração de empregos fora da música, tem muito lance do cara não tá pagando a tua expertise. Ele está pagando Sim. o teu tempo e a tua disponibilidade. Exatamente. Exato. Entendeu? Na música, não. Na música, o cara, teoricamente, teria que pagar a tua expertise, o que você sabe fazer. Só que... Aí veio uma frase que eu falei há um tempo atrás, num grupo de guitarristas aí que eu faço parte. Estavam falando negócio de vacinação, não sei o quê. Aí o cara falou, por que a parte dos eventos não foi vacinada primeiro?
Estava levantando essa hipótese. Aí alguém falou, porque a gente é desvalorizado. Eu falei assim, músico é muito admirado e pouco valorizado. Porque você vai na padaria, você não conhece o padeiro, mas você não questiona o valor dele. Uhum. Fala, quanto custa o pãozinho? Faz o mais barato. Você não sabe quem é o cara, mas você paga. Agora, você sabe quem é o músico, mas você questiona. Fala, não, R$ 1.000? Não, 500. A visão, acho que das pessoas que não trabalham no meio é de que a música ela não é essencial. Sim. Né? Um evento não é uma coisa essencial, etc. Bom, isso aí é um papo que a gente teria que pegar um dia só para falar sobre isso, porque é um negócio Mas é complicadíssimo. legal. Porque Não, é tá legal, no- é legal. Mas a gente tá já está nesse- com Não, 1h e a 40 gente de não vai live. seguir. Porque Então, agora. eu e o Maurício, a gente sempre conversou muito sobre isso. Do valor, né? Hoje fazendo uma análise, né? Do que é valor e o que é admiração. Sabe aquela coisa da Fernanda Montenegro? Troque sua fama por um bom emprego? O músico vive isso. Muito. Só fala isso quem já é famoso, né? Exatamente. Vamos botar. Então, mas a real é a seguinte, é que a gente demorou um pouco mais para entender do que outras pessoas. Outras pessoas de outros segmentos profissionais entenderam isso antes. Se você tem um sonho e você tem aptidão e você desenvolveu ferramentas para tornar esse sonho realidade, você precisa de alguma coisa para bancar esse sonho. Sim. E isso Tem não que necessariamente... Vai Exato, ser o isso próprio trabalho. não necessariamente é o próprio trabalho. Mas é isso mesmo. Entendeu? Tem razão. Tem que criar meios para isso. Exato. Ou seja, o músico não basta ser músico. Não. Temos Não. que ser contador, advogado, Existem exceções. médico. Multitarefa Existem em outras exceções, áreas. Mas é bem por aí. Né? Você tem que É, virar. então, mas essas exceções, ou é o sujeito muito fora da curva, entendeu? Mas não é só isso também. Por exemplo, meu pai sustentou a família, 5 Eu ia citar filhos, seu pai agora. só Exatamente. com música. Sim. Comprou casa, entendeu? Ele realmente viveu de música desde moleque. Dignamente. Dignamente, e era uma coisa que antigamente era mais fácil. As pessoas Era mais davam fácil. mais valor, que é o que o Heraldo tá falando. É isso aí. O cara que era músico, saca, subia num palco, fazia um show para uma formatura, para um seja lá o que for, era extremamente valorizado, porque Claro. aquilo é importante. A gente sabe que é importante. A gente que trabalha ou trabalhou nessa área sabe que isso é importante. Isso marca a vida da pessoa. Uma música muda, Sim. saca, para onde a pessoa vai na vida dela. É importante. Só que se meu pai tivesse começando hoje, por exemplo, ele tava ferrado. Sim, Tava é isso ferrado. que eu quero dizer. Eu queria chegar nesse ponto, porque uma amiga minha, que infelizmente faleceu ano passado, que é a Maria Eugênia, ela me contou assim, em 85 ela entrou para uma banda de baile. Em 3 meses ela comprou um carro. Zero. Nessa época era E os Porque donos você tinha uma da escalada. banda de baile compravam casa. Sim. Então, Eu se você tenho um pegar a amigo meu que escalada, mora aqui na rua de baixo, que é isso. O pai Se dele você pegar a hoje mora aqui escalada, você tinha lá o artista, no prédio que eu os moro. músicos do na rua. artista, e quando saía desse ponto, ele descia para a banda de baile. E depois vinha a outra escada, que era os botecos, e ia descendo. Né? Mas você percebia que tinha uma escalada. Ia descendo, mas a diferença não era tão grande assim, não, viu? Exato. Mas eu digo A minha porque sogra a é oportunidade cantora era e maior. criou minha esposa com Você grana não de tinha bar. tanta oferta. O grande problema que a gente vê, esse negócio que você falou de não sair de São Paulo, é porque aumentou a oferta. E eu sou educador, eu aprovo todos os meios de aprendizado, mas verdade seja dita, banalizou bastante. Tem muita gente fazendo a mesma coisa. E A internet em certo nível. a internet deu uma sacaneada nessa história toda, porque qualquer um hoje em dia apresenta um vídeo tocando sozinho no apartamento, aquela E bem, coisa, e o cara você tocando bem, você e vai falar que o você. cara toca Não, mal. mas não é só questão de tocar bem. Tocar bem tem muita gente que toca bem. O negócio é fazer boa música. São duas coisas Exato. diferentes, eu acho, né? Então, Então, mas tem o mercado para poder divulgar isso que eu ia boa falar. música. E quem está interessado nessa boa música, É o isso. número hoje é muito menor do que quem estava interessado na boa música. Porque, Flávio, no caso do seu pai, era um show completo. Sim.
4 só horas. música. Os caras ficavam tocando durante 4 Então, horas. Era um show, era um Era um espetáculo. espetáculo, Era exatamente. diferente. Hoje em dia, determinados estilos musicais não tratam um show como um espetáculo. Não. É tipo assim, eu vou lá fazer minha música. Pô, no meio de música instrumental, desculpa, galera, eu tô nesse meio também, mas eu vou ser obrigado a falar. No meio de música instrumental não dá, cara, eu não consigo ver um show instrumental. E olha que eu produzi, eu fiz a produção da Mostra Guitarras do Brasil, Armandinho. Agora, exemplo, você pega um show do Armandinho, um show do Pepeu Gomes e um show de qualquer outro tipo de artista que toque a mesma onda. Cara, Armandinho faz um espetáculo. Uhum. O Pepeu Gomes faz um espetáculo. Outros artistas fazem apenas um show. Faz um showzinho. É. Então é óbvio É que. uma apresentação, né? Exato, que o público vá perdendo o interesse. Sim. Por quem não apresente algo que vá lhe entreter. O público está procurando entretenimento e diversão. Sempre, Sabe por quê? sempre. O Armandinho, ele se preocupa com a luz, com a roupa que ele vai vestir, com a roupa da banda, Exato. é um contexto, como ele vai se movimentar no palco, que música ele vai tocar, repertório. É uma coisa que eu vi E uma toca, live. e toca pra caralho, né? Que é E outra toca coisa. pra caralho. Exato. Muito Exatamente. fora Mas da é isso curva. que o Alexandre Bastos falou uma coisa assim que eu acho também. Que ele fala assim que que o grande lance é que a arte foi banalizada. Analisou. Com a internet ela foi banalizada mesmo, isso. né? É isso. Sim. Mas é bem por aí. Cara, galera, o papo tá bom pra caralho, mas eu não queria Esticar muito, esticar né? muito. Tem uma galera assistindo, um Mas público é legal fiel porque de deixa o gostinho 12, de quero 13. mais. 12, 13 pessoas. E avisar pagando. vocês que é o seguinte, esse papo que rola aqui, que é com músicos e que a gente tá fazendo super bacana, toda quarta-feira, 8h30, essa é a intenção, é um papo experimental, vai ser sempre experimental, que a gente fica experimentando os assuntos. E semana passada estava o Heraldo aqui como convidado, o Maurício Calé entrou nos comentários e aí acabou vindo para hoje. Convidado. Então o que a gente está Muito obrigado. falando, que é como entrou Alexandre Bastos, você está convidado para semana que vem. E o Taô Barbosa, que é Taô outro Barbosa. que também está convidado para Também. outra semana. Não vamos fazer todo mundo junto, senão vira uma bagunça. E dizer, agradecer, Maurício, valeu pelo papo, valeu, Imagina, eu Lu, que agradeço. de novo. Valeu, Quaquá. E valeu, Heraldo, Valeu, pela entrada valeu, final, no finalzinho. E então é isso, cara. Galera, obrigado. A gente se vê Show. semana que vem. E é isso aí. Beijão É isso pra aí, todo mundo. valeu. Tamo aí. Falou. Valeu, Valeu, depois galera. eu te ligo, hein? Ó, demorou. Falou. Alô. Falou. Encerrada a transmissão. Estamos só nós aqui agora.